Olá pessoal, boa tarde. Eu sou o Dr. Guilherme de Camargo e conforme eu havia prometido, eu estou publicando hoje aqui o tema Suporte de vida na parada cardiorrespiratória, que foi a aula dada em 3 oportunidades para os funcionários do SAMU Norte Pioneiro e que hoje eu vim colocar ela aqui no YouTube para que você possa rever quantas vezes você quiser. É um tema cheio de detalhes, um tema importantíssimo. Podia dizer até que é o tema mais importante porque quando você tem alguma outra conduta clínica ou mesmo no trauma, quando a pessoa entra em parada cardiorrespiratória, as medidas que vão entrar nesse protocolo aqui vão ser soberanas sobre todas as outras condutas. Você tem que reanimar a pessoa para que você possa fazer qualquer outro tipo de atitude. Então, esse é um tema essencial. Então, eu peço que você preste bastante atenção, porque tem bastante detalhe. Como eu havia não mudei a estrutura da aula, né? Durante a aula eu abri espaço para fazer perguntas e você também tem esse espaço aqui no YouTube através dos comentários para poder fazer qualquer tipo de pergunta. E fique à vontade. E a gente começa tentando diferenciar reanimação ou ressuscitação. Qual que é o termo correto para ser utilizado nesse tipo de situação? A gente vê que na literatura você às vezes vê a expressão reanimação, às vezes você vê a expressão ressuscitação, mas para a gente, latino, o termo reanimação a gente vê que é mais recorrente. Pode dizer até que é mais adequado, porque a gente é um país essencialmente cristão, na sua maioria, e que a palavra ressuscitação, ela tem um contexto religioso, um contexto histórico religioso pela ressuscitação de Jesus Cristo, mas que, se você for procurar o tema em inglês, você vai encontrar muito a palavra ressuscitação. Então, tanto um quanto o outro estão corretos. Você pode utilizar os dois. Mas para falar um pouco desse protocolo e dessa forma simples de você sintetizar as melhores medidas que você pode tomar diante de uma parada cardiorrespiratória, você tem que entender como começou tudo isso, né? E a gente tem, ao longo da nossa história, alguns relatos que mostravam as tentativas, ou às vezes até mesmo com sucesso, de você trazer uma pessoa, né? Trazer a pessoa de volta à consciência, fazer a pessoa reanimar, no caso, né? A gente tem aqui, por exemplo, na Bíblia, o profeta Eliseu, que tem uma passagem que descreve que ele pega um garoto que teoricamente estaria inconsciente, estaria em coma ou às vezes até em parada, e que ele soprou algumas vezes na boca dessa criança, essa criança se reanimou, recuperou a consciência. Então a gente pode dizer que talvez seja um dos primeiros relatos escritos sobre essa tentativa. E a gente sempre vê que é mais comum, principalmente no passado, que você relacionasse o termo reanimar, ou a pessoa está viva, com a pessoa está respirando. Então, se a pessoa está respirando, ela tem aquele movimento ventilatório, isso para as pessoas significava que ela estava viva. A gente não tinha tanto aquela coisa do coração, porque essa questão mais anatômica do coração, da função do coração na vida, ela não é tão óbvia quanto a pessoa está respirando. Então, sempre que a gente vai ver, é sempre mais relacionado com a parte ventilatória mesmo. Então, você soprava, né, o sopro da vida, né, e a pessoa acordava. Então, sempre tinha a ver com mandar o ar para dentro, por assim dizer. Mas a gente tem métodos bizarros aí descritos na literatura. Por exemplo, o método da fumigação, onde eles colocavam brasas ou material quente no abdômen de uma pessoa que estaria inconsciente para ela acordar. Se ela tivesse morta, ela ressuscitava, reanimava, mas na verdade, provavelmente a pessoa sentia uma dor tão grande que ela queria fugir dali, né? Então aí ela recuperava a consciência. A gente tem da flagelação também, às vezes até com folhas de urtiga, a pessoa era literalmente chicoteada para acordar. Né? Era uma forma também de eles reanimarem as pessoas, né? Não sei se dava muito certo, mas pelo menos para virar uma prática descrita assim, provavelmente era uma coisa recorrente. A gente também tem aí, na Idade Média, né, o alquimista Paracelsus também, que esse tinha um método dos foles, né? Eu achei bastante interessante colocar esse aqui, porque a ideia dele era você soprar o ar com pressão para dentro, né? Igual eu falei, a ideia de reanimar sempre tinha a ver com a questão de você estar ventilando. E aí você tem essa dos foles, onde você tentava soprar o oxigênio, né, para dentro do pulmão da pessoa com pressão positiva. E de repente essa ideia não foi tão maluca assim, porque olha só, a gente tem aqui
né, o ambu ou o dispositivo bolsa, válvula, máscara, que você faz ventilação com pressão positiva. Então, né, nada disso é tão perdido assim, né? Olha só que interessante. Acabou se tornando uma coisa essencial hoje em dia no nosso meio, você fazer ventilação com pressão positiva. E isso não foi uma coisa que foi inventada de uma hora para outra, né? Outras formas também, ó, que você lidava com afogados, né, que é o método de rolamento com barril. Sobre o barril, você colocava a pessoa sobre esse barril e ficava fazendo o rolamento. Então, às vezes a pessoa estava afogada, você simulava ali ou fazia um movimento tanto ventilatório quanto uma massagem cardíaca, né? As duas coisas ali acabavam funcionando de alguma forma, podia ser que em alguns casos desse certo mesmo. Outra coisa também é o método do trotar, que você colocava a pessoa inconsciente ali em cima do cavalo e o cavalo saía trotando, provavelmente também acabava fazendo algum tipo de massagem cardíaca ou ventilação na pessoa, né? São métodos bizarros e você pode ver que cada um tentava uma coisa diferente, né? Aqui a gente tem outro interessante também, que você poderia colocar a pessoa nesse dispositivo e ele gerava algumas compressões torácicas, né? Mais ou menos parecido com o que a gente tem hoje em dia, só que a ideia dali era mais movimentos ventilatórios também. Mas já é alguma coisa mais moderna, né? Mais ali do começo do século passado. E que também na tentativa de você trazer a pessoa de volta para a vida, né? Mas o tempo passou e se sentiu uma necessidade de uniformizar e, na verdade, até mesmo você descartar o que era útil, descartar o que era inútil, descartar o que era fútil e colocar, falar assim, ó, de repente no Japão eles fazem uma coisa que dá certo, nos Estados Unidos faz uma coisa que dá certo. E foram juntando todas essas medidas aí ao longo que eram descritas na literatura e falar assim, não, vamos fechar num consenso o que funciona, o que não funciona, o que é bom e vamos fazer um protocolo onde a gente pode escrever, colocar ali tudo que realmente funciona e tirar o que não funciona e de uma forma que seja simples, que seja barata, que seja aplicável em qualquer lugar do mundo. E foi assim que foi surgindo essa organização em torno da criação desse protocolo que é o ACLS. Bom, o ACLS, então, é Advanced Cardiovascular Life Support, que ele abrange, entre outras coisas, o tema principal dele realmente é a parada cardiorrespiratória. É o que realmente movimenta muitos estudos e o mundo todo fica sempre atento a uma nova atualização. E ele envolve tanto o atendimento inicial, que seria o suporte básico, e o atendimento avançado. Ele é publicado pela American Heart Association e a cada 5 anos eles lançam uma nova atualização. E a gente está até que bem atualizado, porque a última atualização foi no final de 2015. Então a gente está aí, o tema acabou de sair do forno, as mudanças que tiveram nesse protocolo. Aí você pode perguntar, ah, por que a cada 5 anos? Por que não todo ano não lança uma coisa nova assim, de repente a gente já pode ir melhorando? Mas o protocolo não é assim que funciona. A ideia do protocolo é fazer uma série de perguntas, levantar uma série de questionamentos, inclusive dentro daquilo que já está dentro do próprio protocolo, para ver o que realmente é útil, o que não funciona tão bem, porque o universo da parada cardiorrespiratória, desse tipo de situação, não pode ser reproduzido tão fácil em laboratório. Então você tem que lidar mais com estatísticas, com colher dados, e é difícil você colher dados, é um fenômeno às vezes até imprevisível, então você não consegue juntar dados tão fácil. E às vezes até mesmo testar aquilo que a gente tem. Por exemplo, será que 100 vezes por minuto, será que isso é a melhor maneira? Será que se eu fizesse 150 não seria melhor? Então, tudo isso vai sendo colocado em prova, em teste, até você conseguir falar, não, ó, dessa faixa até essa faixa seria o ideal. Mais rápido é pior, aumenta a mortalidade, mais devagar também você aumenta a mortalidade. Então é isso que ele faz, você acaba gerando uma série de estudos no mundo inteiro e a partir daí você consegue descobrir o que realmente funciona, o que não funciona, o que é útil, o que é inútil. E a gente vê que um protocolo, quanto mais complexo ele é, menos aplicado ele é. Então a ideia é sempre ser o mais simples possível para a gente conseguir fazer a coisa da forma fluir melhor e ser aplicado no mundo inteiro.
quando você tem um protocolo muito confuso, você acaba ou deixando de fazer alguma coisa, ou fazendo de forma errada, né? Então o ATLS, principalmente essa última edição, ele veio mais para impor limites e tirar aquilo que realmente estava sobrando do que para trazer uma novidade, assim, uma coisa que fosse realmente mudar tudo. Ele veio mais para impor certos limites e falar, não, ó, é assim que funciona, é assim que não funciona. Mas a gente vai discutir isso ainda ao longo da aula, né? Bom, mas o que é o ACLS e qualquer diretriz quer dizer? Ele sempre quer dizer que a sequência correta das ações que vão salvar a vida. Não adianta você querer colocar um passo na frente do outro ou querer fugir daquilo que é o que está ali, porque os estudos são feitos da seguinte forma: se você fugir daquilo, já foi fugido nos estudos, né, por assim dizer, foi testado de outras formas, não deu tão certo quanto o jeito que está escrito ali. Então siga aquilo, porque daquela forma é a forma mais eficiente, pelo menos corroborado pela ciência, né? Então sempre siga, a sequência correta das ações vão salvar vidas. Então siga, comece do primeiro passo e vá seguindo, não comece do último passo, não pule, não deixe para depois. Né? O que é para ser feito imediatamente, para ser feito imediatamente. Vamos começar aí colocar uma questão só para de repente você começar a refletir o que é importante e o que não é importante. Então, na pergunta aqui, quais desses 3 itens são essenciais num paciente em parada cardiorrespiratória? Né? Será que intubação orotraqueal? Será que a massagem cardíaca? Será que uma desfibrilação precoce quando indicado? Será que isso é tão importante assim? Será que a adrenalina, a gente sempre pensa, né, adrenalina na reanimação, será que a adrenalina é tão importante assim? Será que a ventilação com o dispositivo bolsa, válvula, máscara, o AMBU, será que ele é o ideal? Será que a intubação não é melhor, não vem primeiro? Será que ver a glicemia capilar do paciente hipoglicêmico, será que é importante eu ver isso durante a parada? Então, quais desses 3 itens são essenciais? Então, olhando assim, a gente pensa, o que é efetivo, o que é mais fácil, o que vai funcionar. Bom, o que eu vou bater nessa tecla, porque essa aula é voltada para o suporte básico, para profissionais de saúde. Mesmo porque eu vou abordar o suporte avançado de vida também, de uma maneira mais sintética, mas o que eu quero destrinchar mesmo é a parte de suporte básico. E o suporte básico é o que realmente faz a diferença. E basicamente são esses 3 itens. A massagem cardíaca bem feita, eficiente, da forma correta. A desfibrilação precoce quando indicado também. Ele vai entender a indicação aqui da massagem cardíaca e a ventilação com o dispositivo bolsa válvula máscara. Fazer ventilação positiva é mais importante do que entubar, com certeza. Tá? Não é isso que vai fazer tanta diferença. Desde que você sabe fazer tudo isso bem feito, você vai salvar a maior parte das vidas. Bom, mas uma das coisas que está bem estabelecida no protocolo é a cadeia de sobrevida. Geralmente ela não muda, agora entrou do extra-hospitalar, que é basicamente o nosso foco, mas nós somos o serviço de emergência, então ele já começa de uma pessoa que reconhecer a parada, ver, chamar o serviço. Na verdade, a gente já está num elo da cadeia onde nós somos o serviço de emergência. Então, nós vamos fazer todo o processo, mas reconhecer a parada, iniciar as medidas o mais rápido possível, fazer a desfibrilação precoce e fazer as medidas, né, necessárias para você depois encaminhar esse paciente, né? Bom, mas então, suporte básico de vida. Nesse ponto, nós fazemos a maior diferença na sobrevida e no prognóstico. Por que eu falo na sobrevida e no prognóstico? Porque não é simplesmente você salvar a pessoa. Você salvar uma vida, você salvar a vida não é simplesmente você fazer as funções básicas vitais daquela pessoa voltar. É você fazer aquela pessoa voltar bem, voltar ativa, voltar sem sequelas neurológicas, sem sequelas renais, sem sequelas nenhuma. Quanto mais rápido a gente intervém, não só salvamos, reverter a parada não é sinônimo de sucesso. Sinônimo de sucesso é você reverter uma parada e fazer a pessoa voltar bem. Então essa é a nossa meta.
Salvar uma vida é muito mais do que simplesmente fazer o coração dela voltar a bater. Vamos fazer a coisa de forma que a gente consiga dar o melhor prognóstico, a melhor recuperação para essa pessoa. Então, aí uma perguntinha para levantar aí um dilema. O que nós temos que fazer, então, no suporte de vida? Será que, de repente, seria enfiar o paciente numa ambulância e o hospital que se vire? Vamos lá, quando o paciente em parada, vixe, está em parada. Cata o cara, coloca ele dentro da ambulância, vamos levar para o hospital, que já não é mais problema nosso, é um POP. É um problema de outra pessoa. Será que isso é o ideal? Será que reconhecer um paciente em parada cardiorrespiratória e iniciar imediatamente as manobras de RCP, será que é isso que a gente tem que fazer quando a gente encontra um paciente em parada cardiorrespiratória? Não sei. Dá um pouco de preguiça isso aí. Será que encontrando um paciente em parada eu devo rezar? Sempre bom. Será que eu devo chorar? De repente, pode ser. Ou será que a C e a D estão corretas? Chorar e rezar. E se o paciente acordar, foi milagre mesmo e não você que viu errado. Olha lá, hein? Tô vendo que você tá em dúvida aí. Realmente, essa pergunta é difícil. Pergunta de concurso. Difícil. Mas a resposta, gente, eu acho que o senso comum, bom senso, é mesmo a letra E. Né? Vamos rezar e chorar. E se o paciente acordar, foi milagre mesmo. Só que não. Então, o que a gente tem que fazer é reconhecer imediatamente o paciente parada. Reconhecer e iniciar o tratamento. A gente não pode ficar postergando, não pode ficar perdendo tempo num paciente em parada, porque cada segundo é segundo de lesão neurológica, outras lesões secundárias à hipóxia e à parada de um modo geral. Então, tudo isso tem que você tem que agir rápido para que você possa ter o melhor prognóstico. Então, encontrar o paciente em parada, o que fazer? Você vai checar a responsividade. Essa lista aqui, na verdade, vou falar em toda a aula, então não se preocupe com isso. Mas você vai checar a responsividade, solicitar um desfibrilador, verificar o pulso e se há movimentos ventilatórios, se os movimentos ventilatórios são eficientes ou se eles são anormais. Na ausência de pulso, você vai iniciar as manobras de ressuscitação cardiopulmonar e a desfibrilação precoce quando indicado. Esses são os passos, são básicos, não tem muito o que falar sobre isso. Não tem muito o que decorar. É uma sequência simples, mas que a gente erra e erra muito, porque a gente não, às vezes, negligencia algum detalhe. E é isso que eu quero que vocês façam, que a partir de agora vocês entendam. Então, quais são os objetivos da nossa aula aqui? O primeiro objetivo é aprender a reconhecer e a iniciar o tratamento imediato de pacientes em parada cardiorrespiratória. Segundo, aprender a aplicar as condutas do BLS, que é o suporte básico de vida. Principalmente, a nossa ênfase é nas compressões torácicas, no desfibrilador, no uso do desfibrilador externo automático e na ventilação. A gente vai entender sobre as condutas do suporte avançado, e é importante entender as condutas do suporte avançado, não porque você vai fazer aquilo, mas que você vai, às vezes, numa situação onde você tem o suporte avançado no mesmo local, a gente vai trabalhar em equipe, vai precisar que você entenda um pouco. Dentro do próprio hospital, às vezes, vai precisar da sua ajuda. Então, é importante que você compreenda todo o contexto da parada. Mas eu vou dar uma ênfase, principalmente, na via aérea definitiva, que é basicamente o tubo orotraqueal, a cardioversor desfibrilador e as drogas na parada. Tem algumas mais, mas a mais importante de todas é a adrenalina e a amiodarona. Mas principalmente é o que eu bato nessa tecla, é entender. Eu quero que você entenda o porquê da massagem ser dessa forma, não ser de outra, por que o choque tem que ser dado nesse momento, por que tem vezes que você dá o choque e às vezes você não dá. Mas eu quero que você vai sair entendendo isso. Porque quem entende é diferente de quem simplesmente decora um texto. Decorar o protocolo é simples, ele tem uma página. Mas entender o porquê de cada ação é muito diferente. Isso faz você ser realmente profissional de saúde. Quem compreende aquilo que está fazendo. E não simplesmente faz aquilo lá mecanicamente sem entender o que está acontecendo. Como eu disse, é simples o protocolo. É isso, né? Todas as atitudes que você pode tomar diante de um paciente em parada, ou até mesmo improvável parada, que você não sabe, ainda está escrito nessa página. É simples.
entender isso que é complicado. Mas a gente vai então ter esse protocolo onde nós vamos seguir e entrar por ele aqui e você vai lidar com 3 situações distintas, né? Então você pode encontrar 3 situações distintas e seguir para um desses lados aí, né? Bom, mas como qualquer protocolo, e principalmente nós que somos do atendimento pré-hospitalar, temos que ter a noção do seguinte: é a primeira coisa que é falada no protocolo, eles batem nessa tecla porque isso é importante. Não se torne mais uma vítima. Então, sempre ele enfatiza, ó, verifique a segurança do local. Importantíssimo que você determine por que aquela pessoa parou, o que está acontecendo. Não simplesmente se exponha de forma onde você se torne uma outra vítima. Você deixe não só de salvar aquela pessoa, mas deixe de salvar todas as outras pessoas que você for se deparar como profissional de saúde na sua vida. Não se prejudique, sempre leve a sério esse detalhe, porque às vezes a pessoa foi eletrocutada, às vezes a pessoa está numa cena onde você pode se tornar uma outra vítima com relação à violência ou qualquer outra coisa. Então sempre tenha noção do que está acontecendo. Aí você vai entrar no protocolo aqui, e onde nós vamos lidar com 3 situações. Num paciente onde ele tem uma respiração normal com pulso, um paciente que está sem a respiração normal, mas ele tem pulso, e o paciente que está sem respiração ou em gasping e sem pulso, que é realmente o paciente que está em parada cardiorrespiratória. Né? Então nós vamos nos deparar com essas 3 situações, mas essas 3 situações nós estamos lidando com um paciente que está inconsciente e você não sabe se ele está em parada ou não, certo? E aí nós temos uma sequência certa de manobras a ser seguida. Sempre quando nós vamos fazer a análise desse paciente, nós temos que analisar, avaliar esse paciente tanto nos pontos de vista circulatório quanto do ponto de vista respiratório. Então, já faz muito tempo já que mudou, então eu nem vou falar isso como uma novidade, uma mudança, porque a sequência CAB, que antes era ABC, já faz muito tempo que mudou, então nós vamos é como se sempre tivesse sido assim, porque já faz muito tempo. Então você vai avaliar o paciente do ponto de vista circulatório, avaliando a presença de pulso. Você vai ver se existe alguma obstrução da via aérea e se aquele paciente, mesmo que não tenha obstruído, se ele tem movimentos ventilatórios eficazes, que estão realmente oxigenando. Porque são esses 3 detalhes que determinam que sentido que nós vamos tomar ali no nosso protocolo. A pessoa pode estar com uma circulação com pulso, pode estar respirando normalmente, sem via aérea obstruída, simplesmente está inconsciente. A gente não sabe, a gente viu o paciente ali, a gente não tem certeza. Então, a gente tem essa sequência aqui. Mas aí eu pergunto para vocês o seguinte: qual que é a forma mais rápida que eu tenho para verificar se a pessoa está consciente, se ela está em parada cardiorrespiratória ou não? Em 1 segundo. Já teve situações, eu gosto de colocar esses exemplos, porque são exemplos que não devem acontecer. Mas infelizmente acontecem. Acionaram a nossa avançada porque tinha um paciente que podia estar em óbito até, né? Ou mesmo em parada, que era para a gente chegar no local e avaliar. Quando a gente chegou no local, já tinha uma viatura da polícia e um carro de reportagem com o repórter com a câmera na mão, estava tudo no jeito já. A pessoa estava na frente de uma loja, quem chamou a princípio a polícia e depois acionou o SAMU, foi a pessoa, o dono da loja, que era no período noturno, então a pessoa estava caída na frente da loja, e quando eu cheguei lá, o que aconteceu? Eu vi aquele paciente, falou que o paciente podia estar em óbito. Eu simplesmente bati nele, chamei o amigão. Ele abriu o olho, opa, e estava vivo, né? Então, uma coisa idiota, mas que às vezes as pessoas deixam de fazer, é simplesmente ver isso, chamar a pessoa. Olha só, como que você faz então para verificar se a pessoa está com o C, o A e o B em ordem? Se ela está com pulso, se ela está respirando. É chamar, senhor, tudo bem? Porque a partir do momento que você tem uma resposta positiva, você vê que a pessoa, opa, respondeu, você vai ver que o coração, obviamente, já está batendo, que ela está respirando, porque ela está ventilando, ela está verbalizando, quer dizer que ela está tendo circulação
oxigenação cerebral. Então, tudo isso, tá, num simples ato da pessoa falar o nome dela, a pessoa se comunicar com você, ela dando uma resposta positiva aí. Então, sempre chama a pessoa, pega nos ombros da pessoa, chama ela, e se ela responder, você já começa a ficar um pouco mais tranquilo, pelo menos consegue fazer as coisas com um pouco mais de calma. Então, sempre para verificar o C, o A e o B de forma mais rápida, você vai checar a responsividade. E é isso que está no protocolo. Bom, mas entrando no protocolo em si, a gente vai repassar ele várias vezes, mas entrando no protocolo em si, nós vamos encontrar 3 cenários possíveis. Não é? O paciente que estava inconsciente, porque você chegou lá, você viu o paciente lá, você chamou, checou a responsividade, ele não respondeu. Então, aconteceu isso, nós vamos entrar nesses 3 cenários. Né? Num que o paciente tá inconsciente, mas com pulso e com respiração normal, sem respiração normal, mas com pulso e sem respiração, que é o paciente de parada cardiorrespiratória. O primeiro paciente que a gente encontrou, então, foi num paciente lá, o primeiro cenário, o paciente inconsciente. Você chamou, ele não respondeu, mas você verificou, ele tem pulso, ele está ali com uma respiração normal. Então, vamos começar do protocolo. Vamos começar do começo. Eu reparti o protocolo para a gente poder destacar aqui alguns pontos, né? Então, a primeira coisa lá, você verificou a segurança do local, você chamou, senhor, ele não respondeu. Será que ele está parado? Será que ele está com pulso, respirando? Não importa, não importa. Antes de tudo, antes de você ter certeza se ele está parado ou não, você já vai pedir para o seu parceiro pegar o desfibrilador. Ah, mas se ele não tiver? Se ele não tiver, beleza, você vai guardar e está tudo certo. Mas, diante de um paciente com uma provável parada cardiorrespiratória, você tem que pegar o desfibrilador. Eu quero que no final dessa aula você saiba por que você tem que pegar o desfibrilador o mais rápido possível. E é por isso que ele está aqui, ó. Você chegou lá, você verificou a segurança do local. A vítima não responde, certo? A pessoa está inconsciente. Você vai obter um DEA. Então você vai pedir para o seu parceiro trazer o DEA. Por que você vai pedir? Porque assim ele vai trazer para você, enquanto você está fazendo sua avaliação, você não está perdendo esse tempo. A gente vai ver que segundos fazem diferença na sobrevida e no prognóstico desse paciente. Então, senhor, não responde. Ó, fulano, vai lá, pega o desfibrilador. E aí você continua a sua avaliação. São segundos preciosos, então você não vai perder. Senhor, não responde. Fulano, traz o desfibrilador. Aí você vai verificar se o paciente, se há respiração ou se há gasping, quer dizer, aquela respiração agônica, a pessoa está... que não é uma respiração efetiva, não é uma respiração que ventila, simplesmente são movimentos que a pessoa faz estereotipados, que são movimentos agônicos, então não é uma ventilação efetiva. Então é a mesma coisa que a pessoa não estivesse respirando. Gaspeando ou não respirando é a mesma coisa. Você considera que a pessoa não está respirando. Então você vai verificar se a respiração ou somente gasping e verificar o pulso. Mas olha um detalhe. Antigamente, no outro protocolo, antes do final do ano passado, você verificava o pulso, aí você observava se a pessoa tinha movimentos ventilatórios ou não. Agora, nesse protocolo, o que mudou? Você mudou essa palavrinha, mas essa palavrinha é extremamente importante, ó. Simultaneamente. Então, ao mesmo tempo que você vai verificar o pulso, você vai estar observando se a pessoa tem movimentos ventilatórios ou não, ou mesmo se são movimentos agônicos ou não. Então, nesse momento, você encontrou o paciente, eu estou batendo essa tecla porque é importante, você encontrou o paciente, a vítima não respondeu, você pediu para o seu parceiro o desfibrilador, e aí você verificou respiração e o pulso ao mesmo tempo. Tá com a mão no pulso aqui, tá sentindo o pulso central. Vou retomar esse detalhe depois. Verificou o pulso. Ah, tem pulso, tô sentindo. Né? É nosso primeiro cenário. Ah, eu tô olhando, tá respirando sim. Ah, então tá. Respiração normal e com pulso. É só, né? Vamos colocar assim, só um paciente inconsciente. Não sabemos se ele tá bem, mal, se ele tá etilizado, não sei. Mas não importa. Né? O paciente está com pulso, o paciente está respirando e não tá em parada cardiorrespiratória. Então, você vai monitorizar até a chegada do serviço médico de emergência.
Então, vamos lá, ver a pressão da pessoa, se ela está hipotensa, se ela está normotensa, se ela está hipertensa, verificar se a saturação dela está adequada. A saturação de oxigênio é importantíssimo. Nesse caso, é o paciente inconsciente. O que nós fazemos em todo paciente inconsciente? É protocolo, verificar a glicemia capilar. Pode ser um caso de hipoglicemia. Não esqueça, paciente com rebaixamento de nível de consciência, você tem que fazer a glicemia capilar, o HGT. Você já pode aproveitar, ver que grau de inconsciência a pessoa está fazendo a avaliação, a escala de coma de Glasgow aqui, faz o Glasgow, passa os sinais vitais para o serviço de regulação médica e aí sim você vai levar esse paciente certinho. Precisa do... viu lá, não está oxigenando muito bem, vamos colocar um O2 suplementar? Então, as medidas que forem necessárias e aí você vai levar o paciente para o hospital, o serviço médico de emergência mais adequado para aquele caso. Então, esse é o nosso primeiro caso. Simples, era um paciente que estava simplesmente inconsciente. AVC, não sei, né? Bom, mas aí nós temos um segundo cenário. O segundo cenário já começa a ficar um pouquinho mais complicado. Nós encontramos um paciente que ele está inconsciente, lógico, nós entramos no protocolo, senhor não respondeu, pediu o desfibrilador, e aí a gente voltou e viu, o paciente está com pulso, estou sentindo pulso aqui, está ok. Agora ele não está respirando muito bem. Mas ele está respirando um pouquinho. Mas será que essa respiração é uma respiração efetiva? O paciente com hipóxia, a hipoxemia, ela leva a parada cardiorrespiratória, ele leva e muito rápido. Tanto que no trauma nós priorizamos a questão da via aérea, da ventilação. Então, porque isso mata a pessoa muito rápido. Então, uma pessoa que está sem respiração, quer dizer, ela está em parada respiratória, ou ela está com uma respiração ineficiente, você tem que se preocupar com isso. Tem que se preocupar porque esse é um paciente que é um paciente em potencial parada. Ele vai parar, o coração não vai aguentar muito tempo batendo sem oxigenar. Então, fique atento para esse paciente, mas é um paciente que está nessa fase aqui. Você verificou a segurança local, chamou, a pessoa não respondeu, você pediu o DEA, e aí você verificou se a respiração ou tal, você viu que a respiração dele não está normal. Ele está, olha só, sem respiração normal, não é sem respiração. Uma respiração anormal também tem que ser vista, mas ele tem pulso. Então, o que nós temos que fazer? O que o protocolo fala? Administre ventilações de resgate, uma respiração a cada 5 a 6 segundos. Olha só esse intervalo, eu vou bater nessa tecla, que vai dar mais ou menos 10 a 12 por minuto. Você vai ativar o serviço médico de emergência, que no caso somos nós, né? Mas então já estamos no local. Você vai manter essa ventilação de resgate na pessoa, com ventilação bolsa, vai lavar a máscara, ambu, vai ventilando a pessoa para que ela possa ser oxigenada e não evolua para uma parada cardiorrespiratória. Se de repente a pessoa ir para a parada respiratória, então você vai ter que manter, verificando o pulso. A cada 2 minutos, mais ou menos, você verifica o pulso de novo da pessoa, porque, como eu disse, é um paciente que está com insuficiência respiratória, ela pode evoluir para a parada. Então você vai verificar o pulso até a chegada do serviço de emergência. A partir do momento que ele, de repente, tenha uma parada, você vai ir para a parada cardiorrespiratória em si. Bom, e nós temos aqui a questão de overdose por opioides, que entra no protocolo novo, mas que não é o escopo da nossa aula aqui. Então, vamos lá. O que nós temos que fazer? Abertura, a pessoa, você viu que ela tinha pulso, então vamos tratar, no nosso caso, da via aérea dela. Vamos ver se tem alguma obstrução. Por que será que ela não está respirando adequadamente? Será que ela está engasgada? É uma causa comum, principalmente em crianças, né? É bem comum a parada, e a parada por hipóxia é uma parada complicada. Então, a gente tem que fazer a abertura da via aérea. Nós temos essa manobra de permeabilização da via aérea. No caso, eu estou falando na questão clínica, não estou falando de trauma. Então, essa manobra que nós temos, que é a elevação do mento, ela não é adequada para pacientes com provável traumatismo raquimedular. Tá? Então, eu estou falando do paciente clínico. Existe outra manobra de permeabilização, você tem a cânula de Guedel também, que você pode utilizar, mas nesse caso aqui, estou usando o exemplo da permeabilização da via aérea, que é a elevação do mento. Porque um paciente inconsciente, ele tem a tendência a ter uma queda da base da língua. Olha aqui, ó, a língua da pessoa, ela vai e ela pode fazer uma obstrução posterior aqui na orofaringe. Então, você tem que ficar sempre atento
para esse detalhe. E às vezes a pessoa, só por estar inconsciente, ela pode estar com essa obstrução e evoluir para uma parada cardiorrespiratória e a óbito, exatamente por esse mecanismo aqui. Então, fazendo a elevação, olha aqui, a flechinha apontando para você, eleva o aumento da pessoa. Só fazendo isso, você consegue permeabilizar a via aérea da pessoa. Então, o ar vai passar, e a pessoa vai conseguir respirar. Então, elevação do mento, às vezes isso em cenário de triagem, você só faz essa manobra, a pessoa volta a respirar. Então, sempre fique atento à obstrução da via aérea, não só por um corpo estranho, mas principalmente por obstrução da via aérea posterior por queda da base da língua. Isso é importante, paciente, principalmente nos pacientes inconscientes ou com rebaixamento do nível de consciência que seja. Sempre atenção para esse detalhe. Bom, então o paciente sem respiração com pulso, certo? Então a respiração está inadequada ou ausente. Não pense só que é só no ausente, no inadequado também. O que você vai fazer? Você vai ventilar uma ventilação a cada 5 ou 6 segundos, que vai dar mais ou menos 10 a 12 ventilações por minuto. Cada ventilação ela deve durar 1 segundo e causar elevação do tórax. O ar tem que ir para o tórax. Então você tem que estar com a máscara bem vedada, bem acoplada no rosto, fazer a ventilação adequada para que o tórax se expanda. E aí sim você tem uma ventilação efetiva. E um detalhe importante, não hiperventilar. Mas como é que eu faço para não hiperventilar? Eu vou explicar por que você não deve hiperventilar uma pessoa. Mas antes disso, como é que eu faço então? Uma regra simples que a gente usa no ACLS é o seguinte: você vai lá, ventilou, elevou o tórax, solta, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Ventila, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Ventila. Nossa, mas parece que é pouco. Não, não é pouco. É desse jeito que tem que ser. Se você fizer mais do que isso, você pode levar a pessoa a ter lesões relacionadas ao excesso de oxigênio e não só isso, as alterações hemodinâmicas que o excesso de oxigênio, de oxigenação faz. Então sempre fique atento com isso, eu vou explicar por quê. Mas não hiperventile. Se você ventilar demais, você causa tão mal quanto ventilar de menos. Então fique atento para esse detalhe. Olha só, no AMBU, né, no dispositivo bolsa válvula máscara, nós temos uma técnica para acoplar, que é uma técnica que tem que ser praticada, logicamente, para você saber certinho como é que faz. Mas nós temos aqui a técnica do C e do E. Você vai acoplar sobre o rosto da pessoa e vai observar a elevação, de preferência conectada a uma fonte de O2 a 15 litros por minuto, para você fazer uma saturação maior de oxigênio dentro desse dispositivo aqui e oferecer uma maior quantidade de oxigênio para esse paciente. Mas na técnica do C e do E, por que C? Porque você forma aqui com a mão um C, fazendo a vedação da máscara e para acoplar ela no rosto da pessoa adequadamente, tanto na parte de cima quanto na parte de baixo. E o E é aqui, onde você tem os dedos, os outros 3 dedos, onde você vai pegar na parte inferior no mento da pessoa para fazer aquela fixação, apertar a máscara contra o rosto da pessoa. Às vezes, nesse caso, é até bom que você use as duas mãos fazendo isso bilateralmente e a outra pessoa fazendo a ventilação. Às vezes não são todas as pessoas que o AMBU veda adequadamente, então você precisa segurar melhor para ele poder vedar e você poder ventilar adequadamente. Com mais socorristas isso é possível, né? Aqui eu tenho um exemplo, o paciente aqui nesse caso é um paciente, nós estamos simulando um paciente que está com uma parada respiratória e ele está fazendo uso de um Guedel, olha aqui na boca dele. O Guedel, ele também vai trabalhar exatamente naquele mecanismo que eu falei, onde você tem aqui a queda da base da língua. E o Guedel, então, ele passa por trás da língua e ele faz a língua ir para frente. Ele tem esse orifício, às vezes lateral, às vezes interior, que permite que a língua ela seja trazida mais anteriormente e que ela não faça aquela obstrução posterior. Então, às vezes, o paciente inconsciente, você pode utilizar o Guedel. O paciente consciente você não pode, pelo reflexo de náusea. Não só paciente inconsciente, paciente em coma.
Porque o paciente que tem ainda reflexo nauseoso, se você fizer isso, a pessoa vai vomitar, broncoaspirar e você vai piorar ainda mais a situação. Então o Guedel tem que ser bem pensado a hora de usar. Mas aqui tem um exemplo da pessoa fazendo o acoplamento da máscara e a ventilação. Então aí ele chega, ele acopla a máscara no rosto da pessoa com a técnica do C e do E. Olha lá, fez o C, fez o E, e ainda ele já aproveita e já faz a elevação do mento. Você viu que ele já acopla e já eleva o mento da pessoa. E isso permite com que ele consiga permeabilizar a via aérea com aquela queda da base da língua e ao mesmo tempo já acople bem a máscara. Então você pode fazer isso fazer isso ao mesmo tempo, né? Bom, tá ventilando, você está fazendo aquela ventilação a cada 5 a 6 segundos, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, ventila. Vamos monitorizar esse paciente, vamos descobrir se de repente ele está hipotenso, se a saturação de oxigênio, se suas medidas de ventilação estão sendo eficazes para aquele paciente. Você vai ver a glicemia capilar, como o paciente é inconsciente, você vai fazer a escala de coma de Glasgow, passar todos os dados para o serviço de regulação médica para que você possa, para o paciente ser encaminhado para o serviço de saúde mais adequado. Mas basicamente é isso. Tome cuidado, esse paciente é um paciente que pode evoluir para parada cardiorrespiratória. Então não negligencie esse paciente, não pense que é um caso mais leve, é um caso complicado. Mas agora nós vamos entrar propriamente na parada cardiorrespiratória, onde nós vamos encontrar então um paciente que ele está inconsciente, sem pulso e sem respiração, ou mesmo com gasping, né? O paciente está agonizando. Às vezes o paciente ele nem puxa o ar, ele simplesmente abre a boca, faz um movimento estereotipado. Então o gasping e nada é a mesma coisa. E mesmo que eu falo, sempre na dúvida, se você tiver dúvida, você considera que o paciente está parado. Então você verificou o pulso, você acha que não tem ou acha que tem, na dúvida você considera que não tem. Porque é melhor você pecar nesse caso por excesso do que por falta. Certo? Então nós encontramos o último paciente. O paciente mais grave é o paciente que está em parada cardiorrespiratória. Bom, então nós temos aqui, né? Ele está circulado. A essa altura, em todos os cenários, o serviço de emergência ou apoio já foram acionados. O DEA e o equipamento de emergência já foram buscados ou estão a caminho. Então não esqueça daquele detalhe. Você chegou, o paciente está inconsciente. Você pediu para o seu parceiro buscar o desfibrilador e aí você verificou e o paciente estava em parada cardiorrespiratória mesmo. Então agora o DEA está a caminho e você vai começar a fazer as medidas de reanimação. Então nós vamos começar a RCP em si. Ele fala para você iniciar o ciclo de 30 compressões torácicas e 2 ventilações intercalado e utilizar o DEA assim que ele estiver disponível. A partir do momento que o DEA chegar, você vai verificar o ritmo, aqui ó, o DEA chega, você vai verificar o ritmo. O ritmo, ele é chocável? Pode ser que seja um ritmo chocável, pode ser que seja um ritmo não chocável. E aí, nós vamos andar nesse algoritmo até fazer o paciente se recuperar ou não, né? Bom, então vamos lá. Esse aqui só deu um zoom aqui para a gente ver mais os detalhes, mas é aquele algoritmo cíclico da RCP, onde você vai fazer aquele ciclo de 30 compressões, 2 ventilações. Chegou o DEA, você vai utilizar o DEA, ele indicou choque, você dá o choque, continua, não indicou o choque, você vai continuar na RCP e assim continuamente. É simples, mas é o que salva a vida. Bom, então vamos lá. Vamos pelos detalhes. O pulso. Onde eu vou verificar o pulso? Bom, a melhor coisa é você verificar o pulso carotídeo. Sempre pulso central. Nunca verifique pulso radial. Isso não dá certo. Geralmente o paciente hipotenso tende a ter a ausência desses pulsos aqui. Então você não vai verificar o pulso radial. Você vai sempre verificar pulso central. Ou carotídeo ou femoral, se você tiver prática nele, pode ser o femoral também. Em crianças até é mais indicado que seja o femoral, ele é mais evidente. Só que, de qualquer forma, pode ser o pulso sempre central. Então, o carotídeo. E você vai procurar o pulso carotídeo
Mas não esqueça disso, que foi a alteração que teve no protocolo, movimentos respiratórios simultaneamente. E procurar no máximo por 10 segundos. Nossa, não tenho certeza. Não tem certeza? Tá parado. Não tem certeza, você vai começar a fazer RCP. Nossa, não tenho... Porque você, às vezes, na hora do nervoso, você pode pensar que o seu pulso, o pulso que está no seu dedo, é o pulso da pessoa. Então, na dúvida, inicie RCP. Melhor pecar por excesso do que por falta. Cada segundo é essencial. Bom, e o local das compressões, então, para fazer? O local é no terço inferior do externo. Aqui, no caso, não é externo, é externo. Externo. Então, você vai verificar, você vai palpar o rebordo costal, você vai seguindo, você vai sentir aqui, pode sentir o apêndice tifoide ou não, mas você chegou no meio, você vai contar 2 dedos para cima, e esse é o local correto. Você vai colocar a região hipotenar da sua mão sobre a região óssea, e colocar a outra mão e você vai usar essa região para comprimir. Essa é a região certa para comprimir. O terço inferior do externo. Certo? Então tá aqui, ó. Se você dividir o externo aqui em 3 partes, esse seria o terço inferior. Bom, e a posição correta? Isso aqui a gente vê bastante gente errar. Muita gente erra nesse aspecto porque as pessoas tendem a fazer uma massagem dobrando, fletindo o braço. E a partir do momento que você flete, você joga a força para os músculos, para o deltoide, para os músculos do seu membro superior. E na verdade, a força deve ser aplicada, o movimento deve ser feito pela musculatura pélvica. Então aqui é onde você vai fazer a movimentação. Então o seu braço vai ficar esticado e você vai movimentar o seu tórax anterior-posteriormente para comprimir. Mas a musculatura que você vai utilizar é a musculatura do quadril. Então o braço é sempre bem esticado. Bem esticado para você fazer o movimento com a sua pelve. E aí você ergue abaixo o seu tórax e assim você vai fazer uma ventilação efetiva e que você vai aguentar mais tempo. Porque, para quem nunca pegou uma parada cardiorrespiratória, quando você pega a primeira vez, você vai descobrir que isso é extremamente extenuante. E nem tem como você comparar uma musculatura do seu membro superior com a musculatura da sua pelve. Você tem muito mais músculo, então você aguenta muito mais. E aí, logicamente, que a partir do momento que você perde a efetividade da massagem, o paciente vai sofrer, o paciente vai perder. Então sempre fique atento para esse detalhe. Sempre o braço esticado. E não erre, não pense que você vai aguentar, que você é o atleta, porque isso aqui é uma coisa que realmente, a partir do momento que você perde a efetividade da massagem, você não vai comprimir da profundidade adequada, você não vai conseguir manter o ritmo adequado, você vai cansar e o paciente vai morrer por causa disso. Então, sempre faça da forma correta, tá? Isso já foi estudado e reestudado. E aí você vê aqui, né, só um exemplo de como você, nessa região, você consegue fazer a compressão, né, do coração. É lógico, você tem tanto que comprimir para bombear, quanto soltar para, logicamente, o sangue encher o coração de novo e bombear. Então sempre fique atento para esse detalhe. Mas vamos lá. Olha aqui de novo um exemplo da região do externo onde deve ser feita a massagem cardíaca. E aí eu queria falar sobre esse detalhe que às vezes chama muita atenção porque as pessoas tendem a se assustar quando está fazendo massagem. Fala assim, mas quebrou todas as costelas, a pessoa está com a costela quebrada. Mas na verdade, às vezes você faz só uma desarticulação, uma luxação costocondral. Então, você vai lá, ele vai quebrar, né? Ele vai desarticular as costelas do corpo do externo e aí você vai, às vezes, sentir que vai amolecer o tórax, mas tudo bem. Tá? É melhor que a pessoa aconteça isso às vezes é até um preditor de que sua massagem está sendo feita de forma adequada. Lógico, você não pode comprimir demais, mas isso aí às vezes é uma consequência de uma massagem bem feita. Vai acabar desarticulando mesmo e às vezes até depois facilita para você comprimir. A compressão fica mais fácil. E aí mas isso é normal. Não pense que você fazer isso você está causando uma lesão. É muito melhor a pessoa estar desse jeito e viva do que com as costelas totalmente íntegras e ser enterrada dessa forma. Então pense bem, entenda que isso é normal, isso é uma característica do próprio procedimento.
vai luxar, vai fazer a luxação mesmo, ele vai desarticular, vai fazer aquele barulho, aquele cleque, aquele estalo, mas é normal. Bom, durante a RCP, então, você vai fazer os ciclos. O quanto que dura um ciclo? Um ciclo é mais ou menos 2 minutos. 2 minutos de duração. Nesse ciclo, você vai fazer massagem, 30 compressões para cada 2 ventilações. Então, você vai lá, comprimiu 30 vezes, a pessoa que está junto com você vai lá e vai fazer 2 ventilações. Ah, mas eu estou sozinho, meu parceiro foi buscar o desfibrilador. Eu devo parar de massagear e ventilar e voltar a massagear e ficar nisso sozinho? A resposta para isso é não. Você não deve fazer isso. A partir do momento que você está sozinho, é melhor que você simplesmente se mantenha na massagem cardíaca. Por quê? Porque se você para e você interrompe a massagem, você perde a pressão central, você acaba perdendo a circulação coronariana, tudo isso é comprometido e a recuperação do coração para o ritmo espontâneo fica prejudicado. Então, se você estiver sozinho, enquanto seu parceiro está procurando o DEA, você vai massagear ele. A partir do momento que você chegou, acoplou o DEA, indicou no choque, aí sim você vai começar a fazer esse ciclo certinho, que é 30 compressões para 2 ventilações. Cada ventilação dura 1 segundo e tem que causar elevação do tórax. Comprime mais 30 vezes, 2 ventilações. 30, 2 ventilações. E esse é o ciclo. Passou 2 minutos, que são mais ou menos, né? São mais ou menos não, são 5 ciclos, vai dar mais ou menos 2 minutos. Aí você vai fazer a checagem do ritmo cardíaco, você vai ver se tem indicação de choque ou não pelo desfibrilador, se a pessoa recuperou ou não, mas sempre o ciclo de 2 minutos. Nessa proporção, 30 compressões, 2 ventilações. E o protocolo novo chama a atenção para isso aqui, ó. Antes ele falava mais ou menos, ou pelo menos 100 compressões por minuto. E agora ele vem impor um limite superior, que é de 100 a 120. Isso agora é o protocolo atual. Você tem tanto um limite inferior, que é um mínimo 100, e você tem um máximo. O máximo é 120. Por quê? O que eles descobriram? Descobriram que você tem uma curva aqui. Vou dar um exemplo. E aí você tem lá algumas compressões, a velocidade de compressão e a mortalidade, ou a sobrevida. Na faixa de 100 a 120, que é essa faixa aqui, você tem a maior parte das pessoas que voltam, que sobrevivem. Começa a fazer mais rápido, começa a cair. Começa a cair, começa a cair. Se você faz lá 150, você já tem uma efetividade muito pequena. Por quê? Porque o coração tem que encher, ele tem que encher de sangue. E se você faz muito rápido, você comprime mais fraco. É uma questão inevitável. Você começa a fazer rápido demais, você começa a perder a qualidade da sua compressão. E se você faz mais devagar também, você tem todas as consequências de massagear devagar e a sobrevida cai. Então eles descobriram que a sobrevida é maior quando você faz uma compressão nessa faixa de 100 a 120. Mais você morre mais, menos morre mais também. Então essa foi a faixa onde os estudos mostraram que realmente você tem uma maior efetividade na sobrevida. A profundidade. Eu acho meio subjetivo, acho meio difícil falar assim, 5 a 6 centímetros, e você entender isso. Isso é prática. Então, a profundidade que ele determina antes era mais ou menos 5 centímetros, agora é de 5 a 6 centímetros, que se você é mais fundo que isso, você pode causar uma lesão. Só que isso aqui, gente, é treino, é prática, tá? Não tem como falar, ler uma informação dessa e você não colocar isso em prática, porque a sua compressão, isso é uma teoria que tem que ser associada à prática. Então, a profundidade adequada é o que foi dado nos treinamentos e é o que você tem que praticar continuamente também. O detalhe importante, não se apoie no tórax, não se apoie. Quer dizer, ele chama posição de descanso, a pessoa está massageando e de repente ela solta, ela aperta, mas ela não volta o tórax. Você tem que ativamente voltar, por mais cansativo que isso seja, você tem que comprimir e puxar o seu corpo de volta. Porque se você não puxar, você vai se apoiar no tórax e isso não permite que o coração se encha de sangue de novo. Não permite a circulação ser eficaz. Então sempre aperte, mas do mesmo jeito que você tem que fazer força para apertar, você tem que fazer força para voltar. Permita a posição do tórax, a posição
o retorno do tórax à posição original. E outra coisa importante, troque de posição rapidamente ou reveze. É cansativo? Extremamente cansativo. Então você tem que ser uma pessoa que tem que ter um mínimo de condicionamento para poder lidar com esse tipo de situação. Se você não consegue fazer isso, você não está no lugar certo. Você tem que estar preparado fisicamente para ciclo de massagem, porque isso salva a vida. Se você não conseguir comprimir adequadamente, a pessoa vai morrer. Então, você está se colocando na posição de um resgatista, você tem que estar se colocando na posição de alguém que tem a capacidade de fazer massagem cardíaca. Senão, você vai estar levando ou deixando as pessoas morrerem. Então, reveze. Já está comprovado nos estudos, inclusive nesse último protocolo, isso foi bem levantado, foi estudado, que por mais atlético que a pessoa seja, mesmo que a pessoa seja um super atleta, ainda assim, a partir de 2 minutos de massagem, ela começa a perder a efetividade da massagem e a paciente vai a óbito, ou piora o prognóstico neurológico da pessoa. Então, vá sempre reveze. Ventilou, deu o ciclo de 2 minutos, troca rapidamente de posição. Mesmo que você se sentiu atleta, troca de posição. Porque isso vai ser benéfico para o nosso paciente. E outra coisa, eu rabisquei tudo aqui em cima, mas corrija o seu parceiro, tenha comunicação da sua equipe. Não tenha vergonha, não existe nenhum problema em você chegar para a pessoa e falar: olha, faz mais devagar, olha, tá fazendo muito rápido, ó, faz um pouquinho mais forte, tá um pouco fraco. Corrija, é pelo paciente que nós estamos aqui, não é por ego de ninguém. Então, você tem que ter, a pessoa que está fazendo a massagem, que está fazendo as manobras, está ventilando, não tá ventilando direito, o ar não está bem encaixado a máscara. Corrige ele. Corrige o outro. Porque às vezes você na massagem você está cansado, você perde a noção. Eu mesmo, outro dia, numa parada, aconteceu isso. Eu estava fazendo a massagem, eu estava fazendo um pouquinho mais rápido do que eu deveria fazer. Aí o enfermeiro que estava comigo falou: olha, vai lá, faz um pouquinho mais devagar. Todo mundo, a gente é passivo a isso. Então a comunicação inter-equipe é essencial, essencial. E aí eu quero chamar a atenção para as diferenças na criança. Existe o protocolo de reanimação neonatal. Quando a criança acabou de nascer, existe um protocolo à parte. Mas a partir da criança, do recém-nascido, saiu daquela fase da reanimação neonatal, você entra no protocolo do ACLS. E o que eu estou querendo colocar aqui é a diferença que existe entre crianças muito pequenas, criança pouco maior e adulto. Graças a Deus esse protocolo veio para facilitar um pouco nesse aspecto. Então a gente tem uma facilitação nesse sentido de você deixar muito parecido e alguns detalhes só que vai mudar. A frequência cardíaca não vai mudar, então isso já acaba facilitando, porque quando às vezes se fosse diferente para cada um, faixa etária, a pessoa não acaba não fazendo nada. Então é melhor que seja igual para todo mundo do que seja cada um seja de um jeito e acabe perdendo efetividade. Então eu vou colocar o que é diferente e por que é diferente. Bom, na criança, maior do que 1 ano é até a puberdade. Então nós temos uma criança, né, que pode ser até uma criança maiorzinha um pouco, vamos dizer assim, uns 8, 10 anos, mas nós temos aqui a diferença essencial. Primeira coisa, é a relação entre massagem e ventilação. A relação é 15 compressões para 2 ventilações. Mas por que para a criança tem que ser menos compressões e mais ventilação? Porque, de um modo geral, a criança para por hipóxia. A criança para por falta de oxigênio, por baixa oxigenação, às vezes engasgada, às vezes afogado, às vezes por qualquer motivo, mas dificilmente é pelo mesmo motivo que o adulto, que é por um infarto, alguma arritmia. Geralmente a criança para por hipóxia. Então, geralmente por hipóxia, quer dizer, baixo oxigênio. Então você tem que oferecer mais oxigênio. Como é que você oferece mais oxigênio? Aumentando a quantidade de vezes que você ventila essa criança. Então, criança você ventila 2 vezes mais do que no adulto. No adulto é 30 para 2, na criança é 15 compressões, 2 ventilação. Quer dizer, o dobro de ventilação. Mas a mesma coisa. Você tem os ciclos, 2 minutos de RCP, né? Na verdade aqui vão ser 10 ciclos, né? Vai dar mais ou menos 2 minutos de RCP. Mas, como eu disse, não mudou isso aqui, ó. A frequência é de 100 a 120, é a mesma velocidade.
tanto para criança de 1 ano, quanto para criança de 10 anos, quanto para o adulto. É a mesma coisa, não muda nada. Então fica mais fácil. A velocidade que você vai comprimir é a mesma. O que você pode mudar? A técnica. A técnica para criança, às vezes menor, é a técnica de uma mão. Você pode apoiar, mas é o braço esticado do mesmo jeito, coloca a região hipotenar sobre o externo da criança e você vai fazer a compressão com uma mão só. Para não causar lesões da criança pequenininha, fica mais fácil de fazer com uma mão. É menos cansativo também. Então, para criança pode ser a técnica de uma mão. Mas as orientações são as mesmas. Não se apoiar no tórax, permita o retorno do tórax para a posição original e reveze. Se você às vezes aguentar mais, pode ser que você fique até mais, mas tudo bem, é importante revezar. E na criança pequena, é a mesma coisa que a criança maiorzinha. A relação de massagem é 15 compressões para 2 ventilações. A frequência é a mesma que no adulto, é a mesma que na criança maior, de 100 a 120. A profundidade é mais ou menos 1/3 do tórax, que vai dar 4 centímetros, mas também não muda nada, é questão de treinamento. Não muda na pequena, na grande, no adulto. Você tem que treinar para saber a diferença. Não adianta eu simplesmente citar um dado aqui abstrato. Né? Permite o retorno do tórax para a posição original. Na criança pequena, você tem 2 técnicas. A técnica dos 2 dedos, onde você vai comprimir com os 2 dedos a metade do externo inferior, né? Nessa frequência aqui. Mas a melhor técnica que tem é a técnica que a gente chama de 2 polegares. Polegares, na verdade aqui o 2 polegares, que você vai abraçar o tórax dessa criança com a sua mão e com os 2 dedos, pode ser um dedo sobre o outro, ou pode ser um dedo do lado do outro, e você vai comprimir o tórax. É mais efetivo na criança menor, você já consegue fazer muito mais ciclos de ventilação, mas não esquece, criança para por hipóxia, criança para por falta de oxigênio. Então tem que estar com a veia desobstruída, tem que ventilar mais, senão você não consegue reverter essa parada. Aqui a gente tem a técnica de 2 polegares, que é a preferível no caso da criança pequenininha, né? Então, você vai lá, coloca os 2 dedos, esse aqui está um sobre o outro, né? E aqui ó, você pode ver que mesmo na criança pequenininha, você usa a técnica do C e do E, ó, fazendo um C aqui e o E para pegar, né, no mento da criança. Então, sempre utilize essa técnica para vedar bem a máscara. Toma cuidado com os olhos da criança, porque isso pode causar lesão. Não comprima sobre os olhos. Tenta pegar uma região melhor aqui. Ou fuja dos olhos dela. Bom, mas aí o paciente intubado, né? Por que a gente não faz sincronizado? Você não tem que fazer 30 compressões, 2 ventilações, 30 compressões, 2 ventilações no paciente que tá intubado. Bom, quando o paciente não está intubado, quando a gente faz a compressão torácica e se a gente ao mesmo tempo ficasse ventilando ele aqui com o ambu, o que ia acontecer? Você ia aumentar a pressão pulmonar dele muito e você ia causar lesão pulmonar, porque você está empurrando o ar aqui e ao mesmo tempo apertando o tórax da pessoa. Então você tem que sincronizar. A partir do momento que ele está entubado, você desfaz todos esses ângulos aqui que a pessoa pode formar um mecanismo valvular. Você desfaz essa válvula. Então, se a pessoa comprimir com excesso, com força aqui o tórax, o ar vai escapar por aqui. E aí você não tem um aumento tão grande da pressão intratorácica, não causa lesão, rompimento de alvéolo. Então, você pode massagear quando o paciente está entubado e ventilar. E aí, então eu não preciso sincronizar. Então, que velocidade? A mesma velocidade que o paciente em parada respiratória. 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. Ventila. 1001 é devagar. Você, geralmente, na parada, a pessoa tem uma tendência a querer ventilar mais vezes. Fique esperto. Não ventile mais vezes. Ventile nessa velocidade, que é a forma certa. Se você ventilar mais rápido, você piora o prognóstico neurológico da pessoa. Então, cuidado. Não hiperventile. E no paciente entubado, se o paciente estiver entubado, você vai ventilar ele aqui, esquece da velocidade da massagem. A pessoa que está massageando vai massagear continuamente por 2 minutos. Você não vai sincronizar nada, a pessoa vai ventilar, vai massagear de 100 a 120 compressões por minuto e independentemente você vai ventilar ela uma vez a cada 5 segundos. No paciente entubado. Agora, no paciente que não está entubado, por aquela questão de você fazer mecanismo valvular e lesão pulmonar, você vai
sincronizar. 30 compressões, 2 ventilações combo. Mas por que essa questão de hiperventilar? Porque qual que é o problema? Tem 2 problemas essenciais. Existem outros problemas, mas que esse aqui é o que vai realmente fazer diferença na parada cardiorrespiratória. Olha aqui nessa primeira imagem. O que a gente tem aqui? A gente tem o pulmão dos 2 lados e aqui no meio dele, o que é? O coração. Então, você tem aqui, se você começa a hiperventilar, você causa uma hiperinsuflação pulmonar. O pulmão está super expandido, ele vai expandir para fora e para dentro. E quem está no meio dele aqui? O coração está no meio, o pulmão está aqui e o coração está aqui, está no meio. Você vai espremer ele, você vai prejudicar o retorno venoso, vai prejudicar, ele vai ficar apertado. Então ele não vai se encher de sangue porque está cheio de ar dentro do pulmão. O pulmão está esmagando o coração. Então só por isso você já acaba prejudicando. Você diminui o débito cardíaco, quer dizer, o tanto de sangue que vai entrar, tanto quanto de sangue que vai sair. Porque não está entrando sangue, você prejudica o débito cardíaco. Mas outra questão que é essencial, essa é mais importante ainda, é a questão que quando você hiperventila, o que acontece com o oxigênio em excesso? Ele tem uma tendência a causar vasoconstricção. Ele faz o vaso ele tem uma camada muscular aqui, ele fecha o vaso diminui o calibre dele. E aí você pode pensar qual que é a consequência de um vaso com um menor calibre que vai lá para o cérebro. Quer dizer, a pessoa vai ter uma circulação cerebral prejudicada pelo excesso de oxigênio que você está fornecendo ali na ventilação. Então você vai ter que sempre se policiar. Porque a partir do momento que você está hiperventilando, você vai fechar os vasos, principalmente aqueles que vão para o cérebro, e a pessoa vai piorar, a pessoa vai até voltar o coração a funcionar, mas você vai causar lesão neurológica grave para o resto da vida da pessoa. Então, ventile na velocidade que eu falei, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005. E assim você vai dar um melhor prognóstico neurológico para esse paciente. Importantíssimo isso. Bom, mas o que a gente tem que ter noção sempre é que na RCP, nas nossas massagens, ventilação, a gente está fazendo o papel do coração. A gente está massageando, apertando, o sangue está saindo, o sangue está voltando, está circulando. A gente está fazendo esse papel aqui do coração, né? Enquanto ele está parado. Mas o que a gente quer? A gente quer que ele retome as funções, que ele realmente assuma o controle e ele volte a bater espontaneamente. Você não vai ficar massageando a pessoa para o resto da vida. Então a gente tem que fazer esse coração voltar a bater. E para ele voltar a bater, você não simplesmente pode ficar sempre massageando de uma forma qualquer. Você tem que massagear ele de forma eficiente. Por quê? Vamos lá. Olha só, compressão. Sempre tem que ser mais ou menos, igual eu falei, 5 centímetros, de 5 a 6 centímetros e nessa frequência. Por quê? Porque mais rápido que isso não dá tempo do coração encher de sangue. O coração ele comprime, ele vai encher de sangue, ele tem um tempo. É rápido, mas mesmo assim, se você fizer rápido demais, você não vai permitir que esse tempo aconteça. Então sempre tenha em mente isso. Você tem que dar o tempo adequado para o coração expandir, encher de sangue, e aí você vai comprimir. É rápido, mas você tem que respeitar esse tempo. Devagar demais também você vai fazer aqui. Essa aqui é a aorta. A pressão da aorta, ela tem que estar com a pressão alta aqui dentro, para poder ter a circulação do próprio coração, como a gente vai ver adiante. Olha só, aqui a gente tem o coração, aqui nós temos a aorta, que é onde o sangue vai para os membros inferiores, para o corpo inteiro saindo aqui do coração. Mas, olha só que interessante, tá vendo aqui, ó, tem esses vasos saindo daqui. Essas aqui são as artérias coronarianas, elas são as artérias que irrigam a própria musculatura do coração. Então, vamos olhar ela com um pouquinho mais de detalhes. Eu vou fazer um corte aqui, fazer um corte nessa região. Olha só, nós estamos olhando agora por cima da aorta. Ó, esses vasos aqui estão saindo aqui para o lado. São as coronárias, né? Direita e esquerda. Mas aqui nós temos os buraquinhos, aqui ó, os ósseos, aonde o sangue sai. Ele sai do coração. E aí, quando essa válvula fecha, o sangue percorre por dentro dessas... entra nesse buraquinho aqui e percorre todo o coração. E aí sim a musculatura do coração é realmente irrigada.
Então, essa o mecanismo como funciona o coração. Quando o coração contrai, ele é diferente de todos os outros órgãos do nosso corpo. Porque o coração contrai, ele vai mandar o sangue para todo o nosso corpo. Certo? Vai para a cabeça, para o braço, para a perna. Só que a musculatura em si dele não permite com que, como ele se contrai, com que essa circulação desses vasos aqui, como ele está contraído, isso aqui fica contraído também. Então, o coração é o único órgão que ele é irrigado quando ele relaxa. Então, ele comprime, ele não está recebendo irrigação. Aí, quando ele relaxa, ele recebe. Quando ele relaxa, essa válvula que está aqui, ela vai se fechar, impedindo o refluxo do sangue para dentro do coração. Então, o sangue vai sair, mas quando ele tentar voltar, essa válvula vai fechar e aí o sangue vai percorrer os vasos aqui. Então, ele contrai, sangue vai para o corpo. Ele relaxa, o sangue vai para o coração, para a parede do coração, que é onde está o marca-passo do coração, onde está o músculo do coração. Então, tanto você comprimir para mandar o sangue para o resto do corpo é importante, mas você soltar o coração, se permitir com que ele relaxe, é onde está o pulo do gato para você permitir com que o sangue irrigue toda a parede dele. E saber esse detalhe é essencial. É aí que está a diferença entre você saber o que você está fazendo, por que você tem que comprimir adequadamente, por que você tem que soltar adequadamente também. Então você tem aqui os ossos que eu falei, e olha só, quando ele relaxa, a válvula se fecha e o sangue vai. E por isso que a compressão contínua é tão importante, porque quanto mais você comprime, mais a pressão dentro aqui da aorta é maior. E aí você vai permitir com que o sangue vá com mais força para os ossos da coronária e irrigue todas as coronárias e irrigue o músculo do coração. Então, o coração contrai, sangue para o corpo. O coração relaxa, o sangue vai para ele mesmo. Olha só, o sangue foi e aí o sangue vai para ele, para as paredes dele, e aí isso vai dar energia e força para ele conseguir retomar as atividades elétricas adequadas e contrair com a força adequada. E esse detalhe é importante, porque vocês vão ver algumas coisas ainda mais para frente. Bom, mas tudo nessa correria, você está lá massageando, o seu parceiro foi lá buscar o desfibrilador chegou. E aí, o que eu faço? Eu paro de massagear? Então, olha lá, o DEA está aqui, esse aparelhinho aqui, que ele tem um computador aqui dentro dele que vai analisar o ritmo cardíaco e que vai indicar ou não o choque, certo? Você tem as pás, a posição correta de conectar as pás, e ele vai analisar o ritmo cardíaco e ele vai indicar se você tem indicação de choque ou não. Por que a gente pega tanto no pé dessa questão do desfibrilador? O desfibrilador é um dos 3 pilares. Você tem 3 pilares, que é a ventilação, é a massagem cardíaca. Olha só que eu falei ventilação. Ventilação, não importa a forma que for, desde que ela seja efetiva, tanto por dispositivo bolsa, válvula máscara, quanto por intubação. Você tem a massagem, que tem que ser do jeito que eu falei, as compressões adequadas, na velocidade certa, com o relaxamento correto também, para você conseguir fazer certinho. E a desfibrilação. São esses 3 alicerces que realmente salvam a maior parte das vidas. Por que o desfibrilador a gente fica tanto em cima? Antes mesmo de você saber que o paciente está parado, você chamou o senhor não responde, você já pediu, traz lá o desfibrilador, porque pode ser uma parada. E porque pode ser uma parada, você tem que agir muito rápido. E por que a gente fica tão maluco com isso? Por causa disso aqui, ó. Isso aqui é a porcentagem de sucesso que você tem. Quando você desfibrila a pessoa no 0 minuto até 1 minuto, olha só, em um minuto que você perdeu da desfibrilação, já cai aqui para menos de 90% a sua chance de você recuperar a pessoa. Se você demorar 5 minutos, você vai ter mais ou menos 50% de chance. Passou de 10 minutos, a chance de você conseguir fazer essa pessoa reverter é muito pequena, ó. Você tem uma redução de 7 a 10% para cada minuto que você perde, que você não desfibrila. O coração está fibrilando, o coração está numa arritmia grave, num estado de parada. Se você demorar 10 minutos para desfibrilar, você tirou a chance da pessoa. Se você conseguir fazer isso no começo, a chance de sobrevida da pessoa é muito grande. Então, é o que eu falei, você tem que recuperar a pessoa o mais rápido possível.
E se a pessoa tiver numa arritmia que tem indicação de choque, isso é prioritário. Isso é antes mesmo de você saber se ela está parada ou não. Então o DEA ela é essencial. Cada minuto que passa, como você viu aqui, é 10% a menos de chance de vida que a pessoa está perdendo. Ela está perdendo essa chance. E o DEA chegou. O que você vai fazer? Você vai parar de massagear? Não, né? Você vai continuar massageando continuamente enquanto o seu segundo socorrista vai estar acoplando o aparelho na pele do paciente. Vai massageando, porque, como eu disse, a massagem ela vai estar oferecendo a oxigenação para o corpo, oferecendo a circulação para o corpo e oferecendo a circulação para o próprio coração. E qual que é a posição que a gente coloca essas pás aí? Na criança, como ela tem um diâmetro mais reduzido do tórax, você pode colocar tanto na região anterior e a outra pá você coloca na região posterior. Anterior-posterior. Pode ser feito no adulto também? Pode ser feito. Às vezes não é tão fácil fazer isso no adulto, mas na criança pode ser feito. Outra coisa é você colocar a posição adequada é para external, você foge da região óssea. Se a pessoa tiver marca-passo, foge do marca-passo. Marca-passo, vamos supor, tem um marca-passo aqui, eu tenho um marca-passo aqui. Foge, coloca numa região que não tenha marca-passo. Não tem problema que você dá choque na pessoa com o marca-passo. E aí você coloca na região do ápice do coração, que é nessa região aqui no flanco da pessoa. O que vai acontecer? Ou você pode colocar também posteriormente. Se você colocasse uma pá do lado da outra, vamos supor, colocasse uma pá aqui e colocasse uma outra pá aqui, a energia sempre ia procurar um menor caminho. Então ia acontecer isso aqui, ó, ela não ia percorrer por dentro de toda a área do coração. E aí ela não ia desfibrilar o coração. Ela ia pegar só uma beirada. Então, você colocando nessa posição, isso permite com que a eletricidade ela percorra todo o trajeto aqui. Ele vai procurar o menor trajeto e o coração está no meio desse trajeto. Então, sempre coloque nessa região. Você às vezes está com o remédio certo, com a dose certa, mas está colocando ele do jeito errado. Então, não adianta nada. Então, você vai seguir as instruções do aparelho e você vai interromper somente quando o aparelho orientar, que ele vai checar o ritmo. Existem alguns aparelhos hoje em dia que está sendo lançado no mercado que ele nem para parar de massagear você deve. Você vai massagear e ele já checa o ritmo mesmo massageando, mas no nosso caso, o nosso aparelho vai analisar o ritmo, então se você estiver tocando no paciente, a nossa eletricidade vai interferir na análise do nosso aparelho. Então o aparelho vai falar, não toque no paciente que ele vai analisar o ritmo. Se ele analisar que é um ritmo que tem indicação de choque, ele vai indicar o choque. Aí indicou o choque, você vai lá e aplica o choque no paciente. Tá, eu vou continuar essa história depois, mas eu queria que vocês entendessem o seguinte. Por que às vezes o aparelho ele vai indicar o choque e às vezes não? Então, a gente tem que entender o seguinte, a pessoa só pode parar em 4 ritmos possíveis. Né? A gente tem um ritmo que é a fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular. Guarde bem, ó, ventricular. A fibrilação ventricular e a taquicardia ventricular. Ou ela pode parar em atividade elétrica sem pulso e em assistolia. O assistolia é aquele famoso né? A linha reta no caso, né? Essa é a assistolia. E nesses 2 casos você não pode dar choque, porque o choque piora a situação. Mas no nosso meio, e já foi estudado isso, a maioria das pessoas que evoluem para uma parada cardiorrespiratória, adulto, eles param em ritmos chocáveis, tá? Então sempre no começo, a pessoa está ou em fibrilação ventricular ou em taquicardia ventricular, a maior parte das paradas. Então a maior parte das paradas vão ser paradas que tem indicação de choque e que vão precisar do DEA. Como é a maior parte das paradas, você não vai esperar, você não tem como você saber, você não tem como ver isso. Então, o único jeito é você pegar o DEA e acoplar o mais rápido possível. Bom, mas para entender por que dá choque ou não, vamos entender um pouquinho da atividade elétrica normal do coração. O nosso coração ele tem um marca-passo. Esse marca-passo aqui ele chama nó sinusal. Certo? É o sinusal. Vou tentar escrever aqui, ó. O nó sinusal. Esse é o marca-passo. Ele é o que comanda. Ele que comanda o nosso coração. Ele dá ordem, ele dispara essa eletricidade e todo o coração comprime. Aqui nós temos os átrios, são 2 átrios, e os ventrículos.
Então vocês lembram aqui, ó, que o ritmo de parada são ritmos ventriculares. Por que ventricular? Ó, o nó sinusal, ele fica no átrio, ele não fica no ventrículo. Então, só para a gente sintetizar melhor aqui, a gente tem aqui, ó, o nosso marca-passo do coração, que é o nó sinusal. A gente tem o nó sinusal aqui, e ele é o que manda. Ele determina o ritmo normal do coração. E aí nós temos aqui, então, que seria a musculatura do coração, que é o que vai obedecer e vai comprimir. Então a eletricidade passa por essa fiação, por assim dizer, e você vai lá e ele comprime. Então, aqui são os ventrículos. Então, o que acontece? Às vezes, algum desses malucos aqui, ó, começa a querer disparar, querer mandar no coração. Então, aí você vai ter uma fibrilação ventricular ou uma taquicardia ventricular sem pulso, que são os ritmos de parada. Eles não obedecem, né? Começam a não obedecer. Então, aí você vai ter um ritmo ventricular. No eletrocardiograma, para quem já viu um eletrocardiograma, a gente vê que o nó sinusal, quando ele dispara, ele aparece essa onda, que a gente chama de onda P. Você pode ver que no eletro sempre tem uma onda P. Então você vai lá ver, às vezes, um laudo, está escrito lá ritmo sinusal, quer dizer, quem está mandando é nosso marca-passo oficial do coração, por assim dizer. Né? E aí, quando tem essa pontinha aqui, isso significa que o resto do coração está obedecendo ao comando. Olha lá, ele dispara e o coração obedece. Ele dispara e o coração obedece. Isso é o ritmo normal. De repente você está assustado, a adrenalina interfere aqui no nó sinusal também, fazendo com que ele dispare mais rápido. Né? Mas isso aí tudo dentro ainda do nó sinusal mandando. Sempre ele vai estar mandando. O que acontece é que às vezes aqueles malucos lá começam a querer mandar. Né? Então ele começa a ter um disparo. Às vezes, vamos supor que você teve um infarto que afetou justamente a região do marca-passo aqui. Uma artéria entupiu e morreu essa parte do músculo aqui, justamente a parte do nó sinusal. Isso pode desencadear uma arritmia. Ou, de repente, morreu uma parte do músculo aqui, ó, justamente onde passa essa fiação importante do coração aqui. E aí, você pode ser que, de repente, os ventrículos assumam o comando. Então, existem várias situações onde ele pode assumir o comando. Mas pode ser por uma arritmia qualquer. E aí você tem então os ritmos chocáveis, que é a fibrilação ventricular, que no eletrocardiograma tem uma imagem desse tipo aqui, e a taquicardia ventricular. No caso, sem pulso, taquicardia ventricular sem pulso. O que acontece? O coração está batendo de uma forma tão rápida na taquicardia ventricular que ele não consegue gerar pulso, ele é muito rápido, ele está batendo 300 vezes por minuto. Isso não tem como, não dá tempo do coração bombear e encher de sangue. Então, se você palpasse o pulso da pessoa, você não ia sentir pulso. A pessoa ia estar inconsciente, em parada, apesar do coração estar batendo extremamente rápido. Só que isso dura pouco tempo. Logo depois de um tempo, ele começa a fibrilar. E aí você consegue visualmente ver a diferença entre uma taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular pela regularidade. A taquicardia ventricular, ela tem uma onda mais regular. Significa que um cara, você lembra daqueles caras que ficam lá mandando, que ficam lá obedecendo? Um deles só que está disparando. No caso da fibrilação ventricular, já virou uma anarquia. Cada um está disparando, cada impulso elétrico está vindo de um lado, por isso que eles geram um desenho tão maluco igual esse aqui. E geralmente, quando o desenho é largo, não é aquela ondinha e aquela pontinha, já é um ritmo alargado, você fala que isso é um ritmo ventricular, quer dizer que está vindo lá de baixo. Bom, aqui a taquicardia ventricular, como eu disse, ó, é um ponto, agora aqui, ó, é um ponto que está gerando o impulso, só que esse impulso é muito rápido, às vezes é 300 vezes por minuto, então isso é muito rápido, não é capaz de uma pessoa ter pulso nessa velocidade, então está disparando lá. Ou se não, tem a fibrilação ventricular, onde vários disparos estão acontecendo simultaneamente, né? Vários disparos simultaneamente. E está todo mundo ignorando o nó sinusal aqui, ó. O nó sinusal está sendo ignorado. Então ele fica batendo, mas ele não está batendo de uma forma eficiente. Ele está simplesmente fibrilando, ele está fazendo contrações ali, mas nada que seja efetivo. Esse é um ritmo normal, com o nó sinusal mandando. Isso aqui é uma fibrilação ventricular com um monte de disparo maluco, vindo de tudo quanto é lado. E o coração não consegue bater de verdade desse jeito. Então, o que eu falei para vocês? A cada 1 minuto de atraso que você não desfibrila o coração, você diminui em 10% de chance de sobrevida.
E 80% das paradas fora do hospital são inicialmente em fibrilação ventricular ou taquicardia ventricular, ou seja, elas podem ser revertidas com choque. Por isso a nossa gana de você chegar e fazer aplicar esse choque o mais rápido possível. Então, fique atento. O tempo aqui, no caso, é essencial. Bom, deixa eu voltar um pouquinho. Eu quero que vocês observem isso aqui. Então, como eu disse, o ritmo é normal. E aqui nós temos um desenho interessante. Nós temos a onda P, olha aqui, esse aqui é o nosso sinusal mandando e aqui é obedecendo. Mas olha aqui, como é que ele forma essa onda. Tá vendo que aqui ele tá, em vez de estar com essa perninha, aqui ele está com essa perninha levantada? Ele está com a perninha levantada aqui. Isso aqui é o que a gente chama de infarto com supra. Esse é o supra. Ele está erguidinho. Então, aqui é um exemplo bem interessante de como que evolui uma arritmia. É um videozinho que vai mostrar o seguinte. Ele começa mostrando um ritmo sinusal. É o ritmo sinusal, apesar de ser infarto com supra. Quem está mandando ainda é o nosso sinusal. Só que com o tempo o coração começa a sofrer. E aí ele vai para uma taquicardia ventricular. Depois ele vai evoluir para uma fibrilação ventricular. E em pouco tempo, é lógico que o coração não está recebendo irrigação, ele vai perdendo eletricidade, vai perdendo energia, até que ele vai para a linha reta, que é a sistolia. Mais ou menos como se fosse a corda de um violão. Ele começa a vibrar, mas uma hora a energia acaba. Porque não está tendo ventilação, não está tendo massagem, o coração não vai aguentar. E aí ele para totalmente a atividade elétrica do coração e a pessoa vai para a sistolia. Então vamos olhar esse vídeo. Deixa eu voltar aqui só para limpar a tela. Então vamos lá. Então começa um infarto com supra, ritmo sinusal. Aqui você tem um disparo ventricular, está dando ali sinal de que está querendo aprontar. Alguma coisa na parte elétrica do coração tá prejudicada. Aí tá lá, ritmo sinusal, aí vem um disparo maluco. E tá indo. Aí, ó, acabou de entrar em fibrilação, em taquicardia ventricular. Tá batendo muito rápido, 300 vezes por minuto. Uma hora ele já não aguenta mais, ele começa, ó, tá em taquicardia, logo ele vai fibrilar, ó, fibrilou. Esses dois ritmos são ritmos de parada. Tanto um quanto o outro. Se eu chegar nesse momento e der um choque, eu consigo reverter. Só que o coração não aguenta tanto tempo ficando dessa forma ainda. Então o que acontece? Como eu falei, acorde de violão. Ele vai perdendo energia, vai ficando mais fraquinho, você vai ver que as ondas começam a ficar fraca, até que chega uma hora que ela entra na sistolia. Ela parou, ó, acabou. Acabou totalmente a atividade elétrica do coração. Então a gente vê que existe muito pouco tempo para a gente interferir nesse momento. A gente tem que ser rápido, a gente tem que pegar no pé dessa questão, porque assim, isso dura poucos minutos. 5 minutos, 10 minutos, assim, muito mais provável que seja menos de 5 minutos que você vai conseguir reverter aquela parada com choque. Então a gente tem que chegar rápido no local, tem que acionar, pegar o DEA o mais rápido possível, aplicar esse choque, porque se você conseguir pegar ele naquela fase, que é a taquicardia ventricular e a fibrilação ventricular, você consegue reverter a parada. O raciocínio é o mesmo de um computador. Se você dá o choque, você vai resetar esse computador. O coração, na hora que ele dá o choque, ele zera. Ele vai zerar. E aí, quem vai reassumir o controle de novo é o nosso sinusal. Então, você dá o choque, porque o nosso sinusal é como se fosse você religando o computador de novo. Aí ele volta a trabalhar normalmente de novo. Então, entenda isso. Você dá o choque só em momentos onde você tem uma arritmia grave, que não está gerando pulso. Tanto a fibrilação ventricular como a taquicardia ventricular, eles estão loucos, estão querendo mandar, tem uma rebelião, então você dá aquele disparo. Zerou tudo. Todo mundo fica quieto. E aí o nosso sinusal reassume o controle. É por isso que nesses casos você vai dar choque. Não teria sentido eu dar choque, por exemplo, numa sistolia. Está em linha reta, não tem ninguém mandando em nada. Por que eu vou dar choque? Eu vou piorar, eu vou dar ainda uma descarga elétrica num coração que já está sofrido, e aí eu vou lá dar um choque? Não posso. Eu só posso dar o choque quando tem essa rebelião dentro do coração. Bom, então o DEA indicou o choque. A gente chegou lá,
deu a sorte da paciente ainda estar num ritmo chocável. O choque foi realizado. O que, que eu faço então? Será que eu devo checar o pulso? Será que eu verifico o pulso? Deu choque. Será que voltou? Gente, a gente está entendendo um negócio. O coração da pessoa estava sofrendo, ela estava fibrilando. Ele não, você lembra aquela questão de você comprimir e você relaxar para permitir que o coração receba sangue? Então, ela está fibrilando, você deu um choque. O que ele precisa? Ele precisa ainda que você ventile, que você massageie adequadamente para ele poder receber energia, para ele assumir o controle. Se você simplesmente, no coração está fibrilando, der o choque e largar a mão, a pessoa não vai voltar. Você tem que dar o choque e já começar a massagear. Aí você vai fazer um ciclo de massagem. Você vai reiniciar, fazer um ciclo, né? Que são 30 compressões para 2 ventilações. E após esse período que você vai checar o pulso. Por quê? Porque aí você já forneceu energia, já forneceu oxigênio. E aí sim o coração já conseguiu ganhar um pouco de gás para conseguir bater sozinho. Mas nunca dá o choque e vai ver o pulso. Deu o choque, dá um ciclo de massagem. Então, olha lá, o protocolo fala isso. Então, você vai lá, o ritmo é chocável? Sim, o ritmo chocável. Que a maioria das paradas, se você pega lá no começo. Você vai aplicar o choque e reiniciar a RCP imediatamente, não cheque pulso. E por cerca de 2 minutos. O DEA geralmente avisa que você completou um ciclo de 2 minutos. E aí você vai parar para a verificação do ritmo. Aí você verificou se tem ritmo, se ele tem pulso, e aí se caso não tiver pulso, você vai continuar com as massagens. Se ele indicou o choque, você vai dar o choque e continuar com as massagens. Não indicou o choque, você vai reiniciar a RCP. Mas vamos lá. Cheguei no paciente e aí encontrei ele lá. Coloquei o DEA, ele está em parada mesmo. Coloquei o DEA não indicou o choque. Ele indicou que eu retomasse as massagens. O que aconteceu então nesse caso? Bom, então nesse caso, ele parou nos 2 ritmos que não são chocáveis. Um é a sistolia, que é mais fácil de entender, porque o coração está simplesmente sem nenhuma atividade elétrica, e outro é a atividade elétrica sem pulso. O que é a atividade elétrica sem pulso? Vamos entender isso. Bom, atividade elétrica sem pulso é a presença de algum tipo de atividade elétrica no coração que não seja a fibrilação ventricular ou a taquicardia ventricular, que são aquelas lá que indicam choque. Qualquer outra atividade elétrica é uma atividade elétrica sem pulso, que ele vai gerar o potencial elétrico, mas não vai ter uma contração cardíaca eficiente. Ele vai ter lá, às vezes é um ritmo sinusal. Às vezes está lá, ó, você vê lá um ritmo sinusal, normalzinho. Só que aí o nosso sinusal, a ondinha P aqui, o nosso sinusal está mandando, só que não tem ninguém obedecendo. O que pode acontecer? Quando que isso pode acontecer? Num caso, por exemplo, que a pessoa sangrou tanto, ela teve uma lesão exsanguinante tão grande, que ele já não tem, ele tem ainda o coração, o nosso sinusal está mandando, mas ele não tem sangue para bombear. Então já é uma situação mais complicada, porque você tem que reverter a causa. Às vezes é uma desidratação extremamente grave. No caso, eu estou desidratado aqui. Às vezes é uma desidratação tão grave que a pessoa ela não vai gerar pulso, ela não tem sangue, ela não tem líquido para fazer que o coração encha de sangue, bombeie, não vai ter pulso. Então, no nosso caso, o principal exemplo aqui é a hipovolemia mesmo, que é o que? Você perdeu o volume tanto numa desidratação, mas geralmente no trauma é onde você vai encontrar uma lesão, às vezes uma parada em PCR, em atividade elétrica sem pulso, que a gente fala AESP, uma parada em AESP, onde a causa dessa AESP foi a perda de sangue. Então você tem que repor volume, no caso a gente faz soro, injetar soluções ali para que a pessoa tenha volume circulante para o coração conseguir bater. Então, no caso, para reverter uma atividade elétrica sem pulso, a gente tem que fazer todas as manobras de RCP, que às vezes você consegue fazer a pessoa recuperar um pouco e tratar a causa base. Que às vezes a hipovolemia sangrou muito, vamos conter o sangramento, dar volume para a pessoa, e aí sim a gente consegue fazer a pessoa voltar, né? Então, você imagina uma pessoa que ela perdeu todo o sangue, ela perdeu tanto sangue que ela está em parada. Ela está com atividade elétrica no coração normal, quem está mandando é o nosso sinusal.
Para que a gente dá choque? Para o nosso sinusal assumir o controle. Mas é o nosso sinusal que está no controle. Não tem sentido você dar choque. Então, a atividade elétrica sem impulso não se dá choque por isso. Porque o nosso sinusal já está mandando. O problema é outro. O problema não é de causa, às vezes, do coração. Às vezes é uma causa externa. É um sangramento, alguma coisa nesse sentido. Então, entenda, não se dá choque por esse motivo. Nosso sinusal já está mandando. Só que, né, a situação está muito ruim para alguém obedecer. E aí, no caso, como eu disse, todos os ritmos evoluem para a sistolia. Todos os ritmos de parada, tanto a fibrilação ventricular como a taquicardia ventricular, você começou, tá sem impulso, logo o coração não vai aguentar mais. Ele vai perder toda a bateria dele ali. E aí ele vai evoluir para uma sistolia. Então, a ausência da atividade elétrica é o estágio final de todos os ritmos. Ele vai chegar numa hora que ele vai parar. O exemplo, mas existe ritmos, às vezes existem situações onde o primeiro ritmo já é a sistolia. Por exemplo, a pessoa não fibrila ou não tem uma taquicardia ventricular sem pulso e depois tem a sistolia. Às vezes ela tem a sistolia direto. Quando que acontece isso? No caso de insuficiência respiratória. Às vezes a pessoa está com uma dispneia muito grande, está com insuficiência respiratória, o afogado, ela não vai entrar numa arritmia. Ela vai perder a energia que o coração precisa, que é o oxigênio. Então não está oferecendo oxigênio, ela está afogada, está engasgada, então o coração começa a ficar mais lento e entra numa sistolia. Porque o coração não tem energia mais para bater. Então ele entra em sistolia. Então, no caso, a hipóxia, né, que é a falta de oxigênio, é a principal causa de entrar direto na atividade, em sistolia. E que isso quer dizer? É diferente de um paciente que entrou em sistolia por uma fibrilação ventricular? Com certeza, porque nesse momento você consegue, às vezes, a gente ventilando o paciente e fazendo a massagem, você consegue reverter a parada. Você consegue oferecer oxigênio para a pessoa e você reverte essa parada a partir do momento que você oferece aquilo que está precisando. Então não é só porque está em assistolia que você acabou o seu jogo, muito pelo contrário. Às vezes só por você ter encontrado esse fato, você consegue oferecer, às vezes, para o outro, o que aconteceu? Ah, ele engasgou, o que aconteceu? Ah, ele estava com falta de ar. Então, outro dia mesmo, esses dias, eu peguei, a gente reverteu 2 paradas em Cornélio Procópio seguidas, foram uma parada seguida da outra. E tanto uma quanto a outra eram paradas que estavam em assistolia. E a gente foi lá, ventilou, massageou e não precisou fazer medicação nenhuma. A gente reverteu as 2 paradas só com isso. Porque era isso que precisava. Não precisou dar choque, foi só massagem e oxigênio. Por quê? Porque eram ritmos não chocáveis e a causa base era a falta de oxigênio. Então a gente ventilou, a pessoa voltou. Revertemos 2 paradas seguidas. Deixou uma no hospital, estava dentro do hospital ainda quando saiu a outra, a gente conseguiu reverter as 2. Então, para reverter a sistolia, você deve fazer as manobras e tratar a causa base, geralmente a hipóxia, mas pode ter sido uma arritmia, onde a pessoa, logicamente, que ela está fibrilando, ela não está respirando, ela vai parar, ela vai evoluir para a sistolia. Um cadáver está em assistolia. Então, assim, é um ritmo final, mas não quer dizer que o jogo está perdido. A gente consegue reverter isso, sim. Mas se você der um choque nessa fase, independente da causa, o coração já está baqueado. Você não pode dar choque nele. Se você der choque, você vai piorar o estado do coração. Então, a gente nunca dá choque em assistolia. Nunca. Bom, então o algoritmo básico é isso aqui. Você chegou lá, o DEA verificou o ritmo. Tem indicação de choque? Está em fibrilação ventricular? Está em taquicardia ventricular? Tá. Deu o choque, massageia, ventila por 2 minutos. Vai verificar o ritmo. Tem pulso? Tem indicação de choque? Não, não tem. Não tem pulso, mas também não tem indicação de choque. Continua, volta o ciclo aqui. Então, não tem erro. Basicamente isso que a gente tem que fazer mesmo. O paciente voltou para a circulação espontânea, aí ele já faz os cuidados pós-parada. Mas o algoritmo é esse: ventila, massageia e verifica se tem indicação de choque a cada 2 minutos. Se tiver, dá o choque. Se não tiver, vê o pulso. E se voltou, você vai fazer os cuidados da pessoa. Bom, mas aí então, o paciente voltou, né? Retorno da circulação espontânea. O paciente tem pulso ou ele começou a se mexer. Né? Ele vai lá, você está massageando, ele cata na tua mão e fala: pelo amor de Deus, para de massagear, eu estou vivo. Então aí, o que aconteceu? Você vai ter que fazer os cuidados pós-parada.
Geralmente, a gente tem que se preocupar com alguns aspectos essenciais, por isso que a gente tem esse mnemônico aqui. Quem tem pulso tem pressão, então sempre verifica a pressão. Um paciente hipotenso, principalmente com a pressão sistólica abaixo de 9, vamos supor, voltou 9 por 4, 9 por 3. Essa pessoa, ou aí 8 por 4, vamos supor, abaixo de 9, ou de 9 para baixo, a pessoa está hipotensa. Você tem que corrigir essa hipotensão, porque isso aí, geralmente a pessoa evolui para uma outra parada de novo, se você não corrigir. Então a gente tenta corrigir correndo um soro. Dependendo do caso, o estado do pulmão, a gente vai ver a questão se o pulmão está muito cheio de líquido, se às vezes é melhor entrar com uma droga vasoativa, no caso da avançada, né? Então quem tem pulso tem pressão, então verifica a pressão. Teve pulso, tem pulso, vamos verificar a pressão. Quem tem pressão tem pulmão, vamos ver como é que está o escudo pulmonar. E quem tem pulmão tem saturação. Não esquecer de verificar se a sua ventilação está adequada. É lógico que muitas vezes o paciente volta a ter circulação, mas ele não consegue ainda ventilar muito bem. Então você vai continuar dando suporte ventilatório para ele, vai ver se essa oxigenação está adequada, então vê lá a saturação dele. Então são os cuidados básicos que a gente tem com a pressão, com o estado do pulmão e também com a saturação de oxigênio. Vamos fazer o resto das monitorizações. A pessoa pode estar em hipoglicemia, pode estar hipoglicêmica, ela pode estar saturando pouco, ela pode estar hipotensa, como eu falei. Muitas vezes é importante determinar com que nível de consciência a pessoa voltou. Será que ela voltou bem neurologicamente? Isso é um preditor da qualidade do prognóstico dele. Se a pessoa voltou e já recuperou a consciência, isso é muito bom. Isso quer dizer que o prognóstico neurológico da pessoa é melhor, mas a maioria das vezes, infelizmente, a pessoa está inconsciente ainda. Mas você pode fazer a avaliação do Glasgow para ver se realmente que nível neurológico está essa pessoa. E quais são as principais falhas na RCP? Bom, não reconhecer a situação de parada. Já vi várias vezes acontecer da pessoa perder tempo achando, acho. Não, gente, na dúvida começa a fazer. Não perca tempo. A gente sabe que perder tempo a gente perde a vida da pessoa. Então, não reconhecer essa situação de parada, né? A resposta inadequada do resgatista. Então, mesmo às vezes você reconhecendo, você não ventila direito, você não massageia direito, você perde tempo, você vai lá e vai buscar alguma coisa, ou você vai chamar não sei quem. Não, você tem que começar imediatamente a fazer as manobras. Fazer compressões inadequadas, como eu disse, a compressão é uma das coisas mais importantes. Então, a compressão lenta não é bom, superficial não é bom. Aquela posição de repouso que eu falei tanto para vocês sobre o coração ser oxigenado. Então, não descanse em cima do tórax da pessoa. Ventilação ineficaz é muito ruim, tão ruim quanto hiperventilar. E isso não é só para paciente em parada, que isso sirva de exemplo para qualquer outro paciente que não seja um paciente que está precisando de uma hiperventilação. Então, às vezes o paciente está entubado em coma ali por algum motivo, às vezes um AVC, alguma coisa, e não tem indicação de você hiperventilar, e você hiperventila aquele paciente, você piora o estado neurológico dele. A demora na desfibrilação, eu acredito que agora vocês sabem por que a gente tem que ter tanta pressa. Cada minuto você perde 10% da chance de reverter a pessoa, sem contar que cada minuto os neurônios vão morrendo, os neurônios morrem muito rápido. A troca tardia de posição, então a pessoa vai lá, demora para trocar, ou não quer trocar, ou quer ser o herói, quer fazer tudo sozinho e acaba prejudicando a qualidade da nossa RCP e é um paciente que sofre depois. E isso aqui, gente, não esquece que a gente tem que se comunicar, a gente tem que se corrigir, a gente tem que avisar, pedir, a gente tem que se comunicar. Então a comunicação inadequada da equipe é uma das principais falhas, talvez uma das mais importantes, porque se a gente tiver esse feedback dentro da equipe, a gente consegue melhorar muito mais a pessoa. Bom, agora só dando uma pincelada no suporte avançado. O que o suporte avançado tem de diferente? Será que ele é melhor, então? Será que o suporte avançado de vida é o que salva? Como eu disse, agora há pouco a gente reanimou 2 pessoas seguidas e a gente não precisou de praticamente nada do suporte avançado. Então, o que era o suporte avançado? São medidas que auxiliam no tratamento de uma parada e que requerem a presença de um médico. As principais são a intubação orotraqueal. Como eu disse para vocês, a intubação ela não é a solução dos seus problemas. Se você conseguir ventilar adequadamente com o Ambu, é melhor. A vantagem dela é a questão da sincronia, como eu vou dizer mais para frente. As medicações. Mas a adrenalina então faz a diferença.
Não, infelizmente a adrenalina ela conta muito pouco no resultado final. O que salva a maior porcentagem dos pacientes é realmente a massagem, a desfibrilação e a ventilação. A medicação conta muito pouco no desfecho final. Que vocês tenham muita consciência disso, que você vai salvar é o que vocês têm na mão. E o desfibrilador manual, que é basicamente a mesma coisa que o DEA faz, ele desfibrila, só que a diferença é que a gente vai conseguir analisar o ritmo, como eu vou mostrar para vocês. Mas por isso que eu estou pegando no pé disso. A mensagem é, o suporte básico bem feito é mais importante, mas muito mais importante mesmo do que qualquer coisa que a gente possa fazer no suporte avançado. Então tenha noção disso. Quem salva a vida são as manobras do suporte básico, que entra a desfibrilação, que no caso é o DEA, mas é desfibrilação, massagem e ventilação. Isso é o que salva vida, a maior parte das vidas. Tanto seja a gente da avançada pegando o paciente, seja a pessoa da básica pegar o paciente, o que vai salvar é isso. O resto é quase, não vou dizer que é perfumaria, mas é muito menor a importância dela na reversão do quadro do que o que faz o suporte básico. Bom, e aqui eu coloquei aquele mesmo algoritmo, é o mesmo, né? E a única diferença é que a gente tem aqui então a terapia medicamentosa, com a adrenalina e a amiodarona, a ênfase aqui nele. Olha só, no algoritmo avançado você tem que considere uma via aérea avançada. Quer dizer, eu posso pensar em entubar o paciente nesse momento, se eu tiver disponível os recursos, né? Então é considerar, não quer dizer assim, você deve entubar. Por quê? Porque se eu estiver ventilando adequadamente, isso não está prejudicando o meu trabalho, beleza, não tem problema nenhum, vamos continuar ambusando, né? E tratar as causas reversíveis, que no pré-hospitalar a gente tem muito pouco o que fazer, né? Bom, então o que o desfibrilador manual faz? A diferença é que ele pode analisar o ritmo pela tela do aparelho, inclusive quando a gente encontra o paciente, a própria pá do aparelho ela tem um sensor, então eu pego a pá, eu encontro o paciente que está em provável parada, é tão importante a questão da desfibrilação, que eu vejo lá, vejo o pulso, já pego a pá, já coloco no tórax da pessoa, porque eu não posso perder tempo. Então eu já vejo o pulso, já não tá sem pulso, coloco a pá, vejo o ritmo, então eu consigo analisar o ritmo pela tela. Isso permite que eu tome uma decisão muito mais rápido nesses casos, né? Tanto as pás quanto depois você colocar os eletrodos. E a vantagem dos eletrodos aqui, ó, você colocar o eletrodo, eu estou massageando, o enfermeiro, ou às vezes o condutor está colocando os eletrodos, a gente já está monitorizando, continua a massagem ali. Por quê? Porque na hora que terminar o ciclo, é só eu tirar a mão. E aí eu vejo se tem indicação de choque ou não. Se tiver indicação de choque, a gente choca. Se não tiver, a gente continua a massagem. Então, permite só que a gente consiga ver mais rápido essas coisas. Né? Uma análise mais rápida do tempo e conseguir enxergar. Às vezes a gente está lá e você com o DEA, você não sabe se está em atividade elétrica sem pulso, se está em assistolia, mas às vezes a gente consegue ver isso. A gente vê uma paciente que está em assistolia, a gente começa a massagear, começa a fazer nossas manobras, vamos ver o ritmo. Ah, tá com sinal ali, tá tendo algum sinal de alguma coisa, atividade elétrica do coração. Deixa eu ver o pulso. Ah, tá sem pulso. Ah, então ele está em atividade elétrica sem pulso. Vamos continuar com a massagem, não vou desfibrilar. Então isso permite que a gente tome algum tipo de decisão assim mais rápido. A intubação. Então, uma pessoa entubada, ela tem mais chance de viver do que uma pessoa ventilada com ambu? Eu já respondi. Não, não tem. Né? Desde que a ventilação com ambu estejam sendo bem feitas, eficientes, a gente pode esperar um segundo momento, às vezes até mesmo pensar em entubar depois que a gente reverter a parada. O paciente revertou a parada, ele está lá inconsciente ainda, a gente vai ir, a gente pensa em entubar. Então, não é o X da questão entubar. Não nesse caso. A vantagem é que é a melhor forma de oferecer oxigênio para o paciente. A gente não tem necessidade de sincronizar, isso ajuda bastante, porque a gente não interrompe as compressões torácicas. A compressão torácica fica contínua, então você não precisa interromper. Isso permite uma melhor qualidade da oxigenação do coração mesmo, né? Você protege a via aérea, porque às vezes na ventilação, às vezes a pessoa tem uma regurgitação e isso, ele estando entubado, esse balonete aqui estando insuflado dentro da traqueia, impede com que o conteúdo que venha do estômago entre no pulmão, né? No caso a broncoaspiração, né? E também ele impede a distensão gástrica, porque a partir do momento que você está ambusando, você está mandando ar tanto para o sistema ventilatório quanto para o sistema digestivo. Então, às vezes, vai enchendo a barriga, enchendo de
de gás. E isso é mais crítico no caso de criança, porque o abdômen da criança se distende mais e isso às vezes prejudica a própria expansão do pulmão. Então na criança às vezes é mais interessante, mesmo porque a criança para por hipóxia, mas às vezes é interessante a gente também já pensar em intubar mais precocemente. Mas nada que interfira no resultado final. É só mais por essas questões mesmo. E as medicações? A adrenalina, o acesso, sempre tente pegar acesso calibroso. Na parada é mais difícil porque a gente tem uma dificuldade, às vezes as veias colabam, né? Então fica difícil de pegar um acesso, mas a gente tem duas opções que é indicado. Aquela questão de intratubo é muito errática, não é uma questão que está sendo muito mais cogitada. São dois acessos, o acesso intravenoso, EV, ou intraósseo. E a gente tem que começar a olhar com mais atenção para isso aqui, ó, porque isso aqui está entrando em todos os protocolos, protocolo de trauma, protocolo de parada, e a gente tem que ter o acesso intraósseo também como opção. Por quê? Porque às vezes a veia fica difícil de pegar. E o osso, a vantagem do osso é que os poros que ficam ali no osso, eles não fecham quando a pessoa está em hipotência ou está em parada. Então você vem com uma agulha e consegue injetar. E aqui a gente consegue fazer tudo. Droga vasoativa é um acesso fácil de fazer, muito rápido e que permite você fazer todas as drogas pelo acesso intraósseo. Então é ou acesso na veia ou acesso intraósseo. E as drogas que a gente pode usar? A adrenalina e a amiodarona. A adrenalina ela vai fazer aumentar a pressão dentro da veia da aorta ali e vai permitir a oxigenação. Ela aumenta a pressão central. Então, às vezes ela vai fazer mesmo com que a pressão suba e isso permita com que o cérebro seja melhor oxigenado, tenha uma circulação cerebral melhor, uma circulação renal melhor, uma circulação pulmonar e principalmente coronariana melhor. Então, ele faz subir a pressão. Ele aumenta o fluxo coronariano e cerebral. Agora a amiodarona, ela já não é assim. Você tem que pensar na amiodarona da mesma forma como você pensa no choque. A gente só não dá choque em fibrilação ventricular e taquicardia ventricular sem pulso. Então, nesse caso, a gente só vai dar a amiodarona nos casos onde você tem uma arritmia desse tipo que ela seja refratária ao choque. Eu dei o choque, não reverteu. Por algum motivo não reverteu, mas ela continua fibrilando. Faz mais um ciclo lá, não reverteu. Ó, tá acontecendo alguma coisa. Então vamos fazer a amiodarona, que a amiodarona ela ajuda, ela funciona mais ou menos como se fosse um choque também. Então ela só é indicada no caso do choque. Ela é um choque químico, por assim dizer. Uma desfibrilação química. Então a dose da adrenalina é uma ampola a cada 3 a 5 minutos, seguido de um flush de soro fisiológico. A gente tem uma tendência a deixar a pegar um acesso calibroso, colocar o equipo de soro e a gente faz a medicação e abre o soro para deixar a medicação correr rápido. Né? Ou você pode fazer um flush de soro fisiológico e elevar o membro da pessoa para a medicação ir para a circulação central mais fácil. Você pode diluir então uma ampola em 9 ml, porque a ampola tem 1 ml, que vai ficar com essa concentração. E para a criança a dose é 0,1 mg por quilo. Então 1 mg por quilo, 0,01 mg por quilo é a dose para a criança, aí vai ser de acordo com o peso dela. E no caso da amiodarona, somente se fibrilação, então somente se ritmo chocável, você vai fazer a primeira dose, que é 2 ampolas, que vai dar 300 mg, e depois pode fazer uma segunda dose também de 150 mg, que vai dar uma ampola, que não requer diluição. Bom, então agora vamos ver as causas reversíveis de parada. Já estamos no finalzinho, na reta final. Então, a gente tem no pré-hospitalar pouco o que fazer. A avançada consegue ainda interferir na tensão do tórax, que é o pneumotórax hipertensivo, que às vezes é uma causa de parada, no tamponamento cardíaco, e nesses casos de trauma, né? Mas nos outros, a gente tem muita dificuldade, porque são situações que dependem, às vezes, de uma análise laboratorial para reverter. Mas onde a gente vai agir mais principalmente na hipovolemia, quer dizer, um sangramento excessivo, principalmente, e na hipóxia, oferecer oxigênio. Às vezes a pessoa parou por falta de oxigênio, que foi no caso as 2 paradas que eu peguei. Então era uma situação onde que eu precisava oferecer oxigênio. Fiz isso e eu consegui reverter a parada. Então são as principais causas mesmo, e é de que a gente vai conseguir agir dentro do ambiente pré-hospitalar. Bom, aí a gente vai verificar então o paciente se ele tem ritmo ou não. Chegou lá, a gente olhou, terminou o ciclo, vamos olhar para o monitor do nosso desfibrilador. Ah, ele tem ritmo. Vi lá então,
ele tem um ritmo lá, o ritmo, inclusive esse ritmo aqui é um ritmo sinusal, tá com o QRS certinho, quer dizer, tá todo mundo obedecendo certinho. Então a gente checou o ritmo está presente. Será que ele voltou? Não necessariamente. Então o paciente pode estar numa atividade elétrica sem pulso. Então vamos lá, o ritmo presente. Vamos verificar o pulso. Ah, o paciente tem pulso. Então a gente vai lá e verifica. Quem tem ritmo tem pulso. Quem tem pulso tem pressão. Quem tem pressão tem pulmão. E quem tem pulmão tem saturação. Quem tem ritmo tem pulso. Quem tem pulso tem pressão. Então vamos ver quando está a pressão. A pressão dele tem que estar acima de 9. Porque se ela estiver abaixo de 9 a sistólica, isso aí é uma causa de parada, de uma nova parada. Então a gente tem que corrigir a pressão. Quem tem pressão tem pulmão. Será que o pulmão da pessoa está muito encharcado? Será que eu consigo corrigir isso dando líquido? Se eu der mais líquido, eu posso piorar. Às vezes eu tenho que entrar com uma droga vasoativa, alguma coisa nesse sentido para melhorar a situação. E quem tem pulmão tem saturação. Vamos verificar se realmente nossa oxigenação está sendo eficaz nesse caso. E aí sim, a gente consegue abordar tudo que uma pessoa, todas as situações, pelo menos o que é crítico ali naquele momento para a pessoa poder se manter estável. E para os cuidados pós-parada. Nos cuidados pós-parada, então, o que a gente tem que fazer é manter a temperatura entre 36 e 32, manter a pessoa normotérmico, para evitar dano neurológico, não pode ficar com uma temperatura muito alta, e às vezes essa questão da hipotermia também é uma questão controversa ainda, e está em discussão. Olha só, cuidados pós-parada, mas ainda assim a gente tem aqui, ó, evitar hipotensão, né? Ou, aliás, a gente tem aqui realizar intubação orotraqueal. Eu não falei para vocês no começo lá que a questão da intubação é uma questão que pode ser deixada para depois. Nesse caso aqui, ó, dando pós-parada, e se eu não tiver intubado, aí nesse momento eu vou pensar em intubar. E aí eu vou me preocupar com esse tipo de coisa. E eu coloco o paciente sobre ventilação mecânica. Ah, mas por que você não coloca ele no ventilador mecânico quando ele está parado? E aí fica ventilando lá para você e você tem uma mão livre agora a mais para poder fazer massagem, revezar. Porque o ventilador mecânico não funciona assim. O ventilador mecânico ele trava, quando você faz a massagem cardíaca, ele interfere no funcionamento do aparelho. Então não tem como, infelizmente, tem que ser na mão mesmo, é no ambu mesmo que a gente tem que fazer. Só depois que a gente terminou a massagem, o paciente voltou, aí sim o aparelho consegue fazer a ventilação adequada, porque aí não tem ninguém apertando o tórax da pessoa e interferindo no aparelho. Evitar a hipotensão, como eu disse, é aquilo lá que leva a parada, é uma pressão que tem que ser a sistólica acima de 90 mm de mercúrio. A gente vai corrigir com soro fisiológico, Ringer lactato ou drogas vasoativas. Se a pessoa tiver uma congestão pulmonar muito grande, às vezes a gente corrige. Às vezes a gente precisa entrar com droga vasoativa também, porque às vezes as nossas medidas com soro não estão sendo eficazes. Vamos colocar, logicamente, o paciente numa UTI, paciente grave, precisa de UTI. Diagnosticar uma síndrome coronariana aguda, porque, como eu disse, as arritmias causadas por infarto são as principais causas de parada em adulto no nosso meio, e realizar o seu tratamento e promover a reabilitação dos pacientes, os danos neurológicos, outros danos renais e tudo que acontece geralmente numa parada. Então, a pessoa vai precisar passar por um período de reabilitação. E a pergunta é, quando parar, né? E quando não volta? E quando não está dando certo? O que eu faço? Até que hora? Infelizmente é uma questão difícil de responder. Algumas pessoas falam 30 minutos, outras pessoas falam que depende de 40 minutos, depende se a pessoa é jovem, se é mais idoso, tem muitas comorbidades, depende da causa do que causou aquela parada. Geralmente o jovem ele aguenta mais tempo nos ciclos ali, porque ele tem uma recuperação neurológica melhor. Então é bem difícil dizer isso. Às vezes a gente tem que parar, e às vezes a gente tem que entregar os pontos, né? Então, muitas vezes é difícil tomar essa decisão, é uma decisão bastante difícil, mas assim, não desista de primeira. Sempre invista no seu paciente, lute por ele, lute o máximo que você puder. Bom, aqui era onde eu encerrava a minha aula, então eu ainda deixo aberto aqui para questionamentos, se tiver alguma correção para fazer também eu estou aberto a qualquer tipo de discussão. Eu agradeço muito a vocês por ter participado das aulas pessoalmente, ou às vezes aqui, tentando buscar um pouco mais de conhecimento. É lógico que isso não é nem para você, isso é pelo paciente, e a gente está sempre procurando melhorar. Então, obrigado por você estar preocupado com isso, e eu vou tentar disponibilizar outras aulas que eu for dando ao longo do tempo. E um abraço, muito obrigado.
Um beijo no coração de vocês.